Seja muito bem-vindo ao PintorCast, o seu canal de empreendedorismo dentro da pintura aqui no Spotify. Hoje eu estou com um convidado que eu tenho a honra de receber aqui, um amigo nosso, uma pessoa que eu admiro muito como empreendedor, como pessoa. Ele que é criador de um nicho que não existia. Ele é inventor de um produto que revolucionou a proteção de obra no Brasil, mais conhecido como salva-vidas, mais conhecido como salva-obras, mais conhecido como salva-piso. Paulo Salles, fundador e criador da Salvabras. Seja muito bem-vindo. Prazer, Johan. Obrigado aí por estar vindo conhecer esse estúdio maravilhoso aí que vocês criaram, e é um prazer enorme poder estar vindo bater esse papo com você aqui. Muito bacana, Claro. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai ter algumas surpresas, algumas revelações, alguns projetos novos, né, que estavam aí na gaveta, e com a realização aí desse nosso novo espaço, e a gente já aqui com o pé direito, já iniciando, trazendo bons convidados, a gente vai anunciar para vocês que nos escutam. Para você que está aí na obra, em cima da escada, meu irmão, já vou dizer para você, coloca o celular para carregar, deixa ali no cantinho, deixa seu fone de ouvido ali, Bluetooth. Se você estiver na obra sozinho, liga naquela caixinha de som para a galera escutar, porque esse papo aqui vai valer muito a pena e você vai aprender a empreender num mercado que você não utiliza, um mercado que você não atua, um mercado, um dinheiro, é o dinheirinho que está ali na mesa e você passa por ele e ele fica lá na mesa, sabe? É um dinheiro que você deixa de ganhar e um cliente que você deixa de conquistar, porque todo cliente tem uma dor e você precisa descobrir as dores do seu cliente. Então trouxe aqui o Paulo para falar sobre dor, né, Paulo? Pois é, Johan. Antes da gente falar de dores, quem é o Paulo CPF? Bom, sou um curioso desde pequeno, sempre gostei de saber, entender das coisas. E eu acho que isso me fez desenvolver, trazer muito conhecimento. E eu venho, de um mercado aí que eu sempre trabalhei com embalagens plásticas, e isso passa muito por desenvolvimento. Então, isso sempre me trouxe essa curiosidade em tentar fazer melhor, em tentar fazer diferente. Mas, além de curioso, sou Paulo Salles, marido da Keila, filho, minhas filhas, tenho duas meninas. Duas meninas? Paola e Liz. A Paola mais velha já traça os primeiros ensaios ali, quando que eu vou poder trabalhar na Salvabras. É mesmo? Eu falei, calma, termina seu estudo, uma coisa de cada vez. Legal. E acho que tudo no momento certo, Verdade. Então, primeiro o estudo, a educação, e depois a gente, claro, na idade delas é isso aí, tem que seguir essa... Até porque trabalhar e empreender é muito mais divertido que escola. Com Muito certeza vai mais. roubar a atenção dela na escola. Muito mais divertido, sem dúvida. E com isso aí a gente, essa curiosidade foi que fez muita coisa acontecer. Então, gosto de trabalhar, e quando a gente se diverte no trabalho, não é trabalho. Verdade. Quando a gente faz o que a gente gosta e se diverte, eu acho que flui muito mais fácil, e isso nos, acende luzes, nos faz estar mais próximo, às vezes, nesse caso aqui, do profissional, poder estar se relacionando com o mercado. Tudo isso faz a gente entender, aí voltando às dores, e das dores que nascem as grandes soluções. Verdade. A gente vê aí tanta tecnologia, e essas tecnologias nascem porque vai resolver a dor de muita gente. Verdade. Todo problema, se você soluciona ele, tem uma mina de tesouro por detrás dele, né? Quando a gente consegue resolver algum problema, E aí é escalável. O negócio pode se tornar muito grande. Você vê o iFood da vida. Quem eu acredito que nunca pensou nisso, cara? Porque já existia um delivery. O motoboy já existe há muitos anos. Muito tempo. Quer dizer, por que agora o motoboy é o cara indispensável em qualquer grande cidade do mundo, do país? O panfleto, né? Você via lá, chegava seu panfleto e falou, pô, chegou pizzaria nova na região. Quem mora ali, que é na garagem ali, aqueles panfletagem, aquilo saiu do papel e veio para
para a tela do telefone. Então, Você vê um baiano foi, né? Você é baiano, Paulo? eu sou baiano. Você é baiano? Isso aí. O iFood E o iFood é de um baiano, você É vê. isso aí, baiano estreia, baiano não nasce, viu? Baiano Como é que é? Baiano não nasce, baiano estreia. Baiano estreia. Mas é legal, cara. Paulo, como que iniciou a Salvabras? Pois é, um pouco do que eu falei ali da minha curiosidade, né, Johan? Quando eu tive a primeira experiência da minha vida em mexer com obra, com construção, tudo foi um aprendizado ali, não entendia nada daquilo, mas apesar de ter um engenheiro responsável ali, eu me metia muito. Queria dar muito palpite, queria entender o porquê das coisas. Você não deixava ali na mão do cara e... Deixava, mas tudo eu queria saber o porquê. Entendi. E foi indo... Pô, essa fundação aqui, por que só tem 3 metros? Pois é. Pô, será que não é legal colocar mais? Ou por que tá cavando demais? Para que nós vamos enterrar tanto concreto para baixo, né? Você quer entender? Onde vai tanto dinheiro que você não vê depois? E aí, na fase do acabamento, foi onde somou a minha experiência de embalagem, de proteção. Já tinha instalado porcelanato na sua casa? Já estava instalando porcelanato. Foi no momento da instalação do porcelanato que a gente não entendia do negócio. O cara, não, compra o porcelanato, argamassa, eu rejunte. E nem lembro se na época tinha nivelador. Foi 2010. Não, imagina, 2006, 2007, isso. E aí você compra tudo aquilo, acabou. Ninguém me falou que precisava proteger. Eu não tinha entendido nada daquilo. Começou a instalar e eu comecei a ver toda aquela bagunça em volta, aquele barro, terra, areia, brita da área externa da casa e o porcelanato sendo instalado. E aí a primeira pergunta, ué, como é que protege isso? Eu falei, não, pega aqui as caixas do piso e a gente vai protegendo. Eu falei, pô, proteger eu entendo. Proteção de superfície eu entendo. Esse era o nosso negócio. Proteção automotiva, proteção de linha branca. Ah, tá. Antes de você já tinha... Era um negócio que vem de família. Qual que é o negócio? Do meu pai, indústria de proteção. Legal. Né? Indústria de embalagens plásticas, mas dentro do mundo da embalagem tinham as embalagens protetivas. Então era o plástico bolha para proteção. Plástico bolha. Você já vem do DNA de proteção já, de moleque. Já. Bem de antes. Aqui, o filme azul do Salva Bancada é aquele filme que quando você compra uma geladeira, um forno, você já vem aquele filme azul, aquilo a gente já dominava. Mas em outras medidas, em proporções muito maiores, porque era fornecimento para a indústria, né? Era rolos grandes, metragem 1.000 metros, 1.500 metros. Caramba. E aí eu entendi que precisava proteger e alguma coisa ali eu sabia como proteger. Então, dentro daquilo, eu falei, pô, peraí que eu vou trazer alguns produtos lá da fábrica e a gente vai dar um jeito como proteger. O plástico bolha para colocar no chão, aí já no dia seguinte o plástico bolha rasgou, aí já pedi para fazer um mais grosso, e aí o mais grosso já resistiu, mas ainda ele ficava flutuando, aí caía líquido, eu sentia que aquilo podia ser um risco, escorregar, aí eu falei, pô, como é que a gente vai absorver isso? Você ficou observando eles trabalhar em cima porque eu passava na obra de manhã antes de ir para a fábrica, e depois no fim do dia à noite eu passava de volta na casa. Eu ainda não estava morando lá, mas eu ia de manhã e de noite. E quando eu chegava lá, via aquilo e falava assim, pô, dá para fazer melhor. Dá para proteger melhor porque a minha casa. Cara, eu acho que a pior coisa que tem para proteger piso é o plástico bolha. Pois é, até porque ele fica escorregadio ali no porcelanato. E ele solta, ele enrosca, ele rompe. E aí, numa dessas idas à noite, o dia, eu falei, pô, se eu colocar um papel aqui em cima, ele vai absorver, ele não vai escorregar, e eu resolvo o meu problema. Eu queria resolver o meu problema, acabou. Você não estava inventando um produto. Nunca pensei nem de perto nisso. E assim foi, eu fui tentando, a cada coisa que se instalava, a cada superfície, sei lá, uma bancada, pia da cozinha, o vaso sanitário, eu pensava como proteger. Já que tinha aquele filme adesivo lá, tudo que instalava eu era maníaco da proteção lá. À noite eu chegava, os caras não protegiam, mas já estava instalado, eu ia à noite e protegia. Legal. Aí no dia seguinte de manhã eles olhavam e falavam assim, eu acho que o patrão passou aqui, né? E a cada dia eu ia lá e inventava uma proteção diferente e ia dando meu jeito lá. E assim foi indo. Só que nisso, as pessoas que passavam pela obra também despertavam curiosidade. E disseram, cara, como é que o que esse cara tá fazendo que tá protegendo essa casa aí, né? E assim começou a surgir
Vizinhos chegou a fazer visita ali? Alguns que iam ali, sempre tem um vizinho que quer saber como tá, se quer receber a indicação se eu recomendo o empreiteiro, se eu recomendo assentador de piso. Quando você faz obra em condomínio ali, todo mundo quer saber se a sua experiência está sendo boa ou não, porque todo mundo uma hora vai precisar daquilo e precisa de uma boa indicação. E fica aqui já o gancho para você, profissional que está escutando. Olha, você está na obra, pensa que o tanto de clientes que você perde por fazer de qualquer jeito. Tanto cliente que está circulando ao seu redor e você não sabe que ele é um potencial cliente. Verdade. Né? Então, você fala da história do carro, de adesivar o carro, que está lá embaixo, que está lá na vaga do estacionamento, pintor alto padrão. Pô, né? Eu já vi histórias disso, o cara, né, trazendo esse seu exemplo aí. Então, e assim o negócio foi indo, a obra foi avançando, e cada vez mais pessoas perguntando por que, né, de onde vinha esse nível de proteção. E aí eu tentando explicar, mas de forma muito simples e sem dar muita ênfase naquilo. Cara, eu resolvi o meu problema e acabou. Só que as pessoas começaram a me pedir. Você chegou a unir ali o plástico bolha já? Não, no momento não. Só colocou em cima? No momento só em cima. Tá. Só uma sobreposição, mas sim a preocupação de passar as fitas, fazer já um isolamento, que eu entendia que se entrasse uma poeira por baixo, uma sujeira, aquilo ia fazer o efeito inverso, aquilo ia fazer um efeito lixa. Né? Então isso eu já tinha entendido. E a coisa foi indo, aí o pessoal que trabalhava comigo na obra falou: saindo daqui eu vou fazer uma outra obra, vou instalar um outro porcelanato, você me ajuda com as proteções? Eu falei: ajudo. Já imagina, assim, falou, pô, esse cara deve ter lá de arrodo, me arruma Mas eu falava assim, ajudo, meio que, vai que depois de conversa, mas nem imaginava que esses caras iam querer, ou que a coisa ia, era mais para encerrar aquela conversa e vamos continuar aqui a obra. Vamos finalizar a obra. Vamos finalizar a obra, que depois a gente fala disso. E assim foi. E assim, cada vez mais isso se intensificou, né? Todo mundo demonstrando interesse, até o cara chegando, o gesseiro, o eletricista, a marcenaria, e cada vez isso aumentava. Eu falava, esse negócio está aumentando, esses caras estão cada vez, eu estou despistando eles aqui, jogando para frente, mas estou vendo que cada vez os caras estão me pedindo mais isso. Até o final da obra você começou a entender que aquilo... Terminou a obra, tal, não sei o quê, cara, aí eles insistindo. E aí, ó, vou instalar o piso lá daqui a 15 dias. Você faz aquele plástico bolha mais grosso, você me dá uma amostra menor, porque imagina, eu chegava lá na obra, eu arrancou com o salva-bancada com 1,20 m de largura. A película protetiva ali para a indústria, ela tem 1,20 m de largura, que são para proteção das chapas nas estamparias de aço inox. Sei lá, uma bandeja. Sim. Aquilo é adesivado antes daquilo ser estampado. Depois vai para a estamparia. Tá. E quando estampa, o molde prensa aquela chapa, aí é que ela toma o formato e o filme entra para não arranhar. Para quando a prensa, né, faz aquela pressão, não sei quantos 1000 toneladas ali, ela marcaria essas peças se não tivessem o filme. Tá. Então, são filmes largos. E aí eu corria na fábrica, fazia uns cortes menores para poder manusear e tal, e assim foi indo. Então, só que terminou a obra e de fato isso continuou, as pessoas me pedindo. E aí, né, como você começou ali, eu falei, cara, tem dinheiro na mesa aqui. Legal. Tem oportunidade. Agora, será que tem mercado? Será que os caras vão, né, querer investir nisso? E aí, deixa eu conversar com gente que não estava na minha obra. Pessoas que estão de fora desse tema aqui. E a cada um que eu perguntava, eles vinham com uma necessidade muito maior. E uma história triste também, né? Com certeza, sempre uma história triste. E eu vi que cada um que eu perguntava, os caras ficavam assim enlouquecidos quando eu falava que eu poderia proteger isso, que eu poderia proteger aquilo, se protegesse um piso de uma forma diferente, né? Ao jornal, naquela época ainda tinha jornal. E todo mundo falava, cara, vai ser um baita produto, vai ser, né? E aos poucos eu, né, aí dentro de novo da minha curiosidade, eu fui querendo saber um pouco mais, até o ponto de conversar com algum lojista. Algum não, o cara, quando você faz a obra, você vai lá, passa seu cadastro lá numa loja de materiais de construção mais perto, e ali o pessoal vai pedindo os materiais, e no fim do mês você passa lá e acerta a conta. Era o cara que eu tinha um relacionamento mais próximo, a loja que me vendeu tudo da minha casa. Eu falei, cara, vou lá conversar.
oferecer essa ideia para ele. E a primeira resposta foi: esquece, ninguém vai proteger, ninguém vai pagar para proteger. Então ali foi o primeiro obstáculo que eu falei: pô, tem um monte de gente falando que quer proteger. E o primeiro cara da loja de material de construção, que era o cara que, para fechar essa cadeia aí, o cara veio me dizer que ninguém vai pagar para proteger. Eu falei: alguma coisa está errada. Aí já fui numa outra loja e tive a mesma resposta, só que essa loja nem tinha intimidade, proximidade com o proprietário lá, mas ele me deu a mesma resposta. Eu falei: não, mal vende lona aqui, usa lona, usa papelão. E já reclamam de pagar isso para jogar fora. Eu falei: pô, nasceu morto. A ideia nasceu morta. Eu falei: não, mas não é possível. Aí voltava, falava com os ali profissionais. Alguma coisa já tinha falado para você que era o produto. Pois é, porque quando eu falava com os profissionais, eles eram muito enfáticos em dizer: cara, precisa muito disso. E o mercado da construção civil, Paulo, eu acredito que o lojista ele deveria ser o primeiro a defender assim, as boas ideias, as novas culturas. O lojista só quer saber o que vende. É verdade. Ele não quer arriscar em algo novo, desenvolver. Né? Então, aí é a história mais interessante da Salvabras, é o próximo passo, onde eu falei: pô, então os profissionais estão dizendo que querem, os lojistas estão dizendo que ninguém vai pagar, eu preciso fazer agora um teste final. Aí, nesse meio tempo, eu já consegui avançar, já consegui fazer uma primeira laminação, não no formato que é o salva-piso hoje, mas a gente já deu um passo em fazer a laminação do plástico bolha sem nome salva-piso. Sem nada, só para fazer o primeiro teste. Não, mas eu digo assim, não que você fez a estampa. Não existia salva-piso, não existia nada. Era CRP Plásticos, era a empresa nossa de embalagens. C de casa, RP. R de Roberto, que é meu pai, P de Paulo, e C, que era o sobrenome de um outro sócio. Tá. Éramos 2 sócios, meu pai e esse sócio, e depois eu como mão na massa lá na indústria. E aí, cara, a gente precisa testar agora esse negócio. Falei: como é que eu vou fazer? Eu vou pegar umas amostras e dava as amostras, cheguei até a dar bobinas em algumas obras, demonstrando para o pessoal ali na prática, né? Isso nasceu, né, a minha casa é em Alphaville, eu moro já lá há muitos anos, isso foi lá. Então eu falei: pô, aqui é um bairro de alto padrão, então se tem algum lugar para a gente fazer um teste para viabilizar, é aqui. Se tem alguém que tem um pouco mais de recurso para investir nisso, vai ser aqui. Se não nascer aqui, esquece, que é melhor desistir mesmo. E aí, então, entrava nos residenciais, entregando amostras lá de obra em obra, em algumas obras assim que eu conseguia uma proximidade maior com o engenheiro, com o responsável, eu deixava uma bobina. Cara, faz o teste, vê o que você acha. E toma uma amostra e você encontra na loja tal. Legal. Aí foi a grande sacada, com etiqueta, com o número da loja daquele cara que disse que não Você ia... fez o papel do vendedor externo dele. Eu fiz o papel gerando a demanda, né? Criando a demanda. E assim soltamos, cara, mas assim, mais de 500 obras a gente visitou. Uma coisa eu assim, e minha esposa entrando nos condomínios de obra em obra, entregando panfleto ali, dizendo: ó, você encontra na loja tal, você encontra na loja tal. Que legal. E aí... aí... eu percebi aqui que você já, do início, você já não quis vender direto ali pro cara da obra, você quis ter um braço. Exato, porque isso eu já tinha entendido que não dá para querer a indústria vender direto para o consumidor final. Entendi. Né? Então ali eu queria o teste, queria a validação. Porque ele tem a dor, o lojista não tem a dor. Entendi. Né? O lojista quer ganhar dinheiro e ponto. E aí eu falei: cara, preciso sentir melhor isso. Então saímos entregando essas amostras, tudo que era residencial, obra em obra, e dizendo que tinha na Remate e tal, que a loja chama Remate, a loja tem Alphaville, o grande cliente nosso hoje, sempre, né, desde o início. Cara, e aí começou a vir essa demanda, ele começou a receber, né, telefonemas, gente com a amostra na mão, e aí ele me ligou, falou: cara, que loucura que você fez aqui, mas... Tá todo mundo querendo seu produto. Todo mundo querendo, ok, vamos nessa. E assim foi o nosso cliente 000001, faço questão de dizer, tenho muito carinho. Como que é o nome? Chama Remate. Remate. E o dono é o Carlinhos. Lá de Alphaville. E é amigão até hoje. Legal.
E aí, nisso, começou a demanda, né? Pô, começando a virar, ainda era uma resistência muito grande, mas ali foi a primeira rodada da manivela ali do negócio. Então ali a gente entendeu que dá para esse produto começar a performar. Legal. Aí fomos atrás de patentear, fomos atrás de registrar a marca. O nome foi muito assertivo, né? O nome Salva Piso. E a empresa... Como que vê esse nome? Puta, também, assim, muito simples, né? Cara, precisa proteger piso. A gente ainda Foi uma coisa assim, tipo, que veio... muito natural. Cara, pô, para salvar piso, serve para salvar piso. Salva piso. Legal. Salva piso. Surgiram várias outras ideias, mas, cara, salva piso diz tudo, né? Eu vejo, às vezes... a Sherwin Williams é uma empresa americana, né? Que, inclusive, eu tenho essa parceria com a Sherwin Williams, uma empresa americana. Mas nós brasileiros temos muita mania de tudo querer colocar nome americano, ou melhor, nome inglês. Isso só dificulta. Às vezes a pessoa não consegue... Eu vejo a dificuldade que é as pessoas pronunciar o meu nome, Paulo. Às vezes eu falo Johan. Tem gente que pô Johan. Agora tem gente que o quê? Johan. Então você cria uma marca com um nome gringo, infelizmente, as pessoas vão ter dificuldade para falar, né? Então, agora, Salva Brás, Brasil. Pois é, o Salva Brás veio depois, porque era Salva Piso. Era Salva Piso o produto, o nome e a da empresa. Aí a gente, né, criou, aí a gente desmembrou, aí encerrou ali, quer dizer, esse produto eu tirei de dentro da CRP e levamos, constituímos uma empresa que chamava Salva Piso. A empresa nasceu chamando Salva Piso. Nasceu chamando Salva Piso. Tá? Pô, a empresa é o mesmo nome do produto. Deixa assim, depois a gente vê o que faz. Legal. E assim começou o Salva Piso, começamos a vender, o negócio foi indo. Aí a gente falou, cara, qual vai ser o segundo produto, né? Aí o segundo produto veio o Salva Bancada, que era o outro produto que a gente tinha utilizado lá. Né? Filme adesivo para proteção de bancada, filme protetivo, masking film, o nome em inglês dessa categoria, né? Desse produto, masking film, que é filme de mascaramento, né? Que é o que chama na indústria automotiva. Eu falei, pô, mas esse nome não vai virar. Pô, já que é Salva Piso, ele vai salvar o quê? Só vai salvar as bancadas. Cara, então tem que ser Salva Bancada. Bom, aí como é que vai ser? Salva Piso, Salva Bancada, mas a empresa chama Salva Piso, começou a misturar empresa, produto, aí Salva Brás. Também veio assim, num estalo intuitivo. Pô, vamos salvar o Brasil, as obras do Brasil. Sabe, a gente pensou, não, vai ser Salva Obra. Mas, puta, Salva Obra... Salva Brás. Salva Brás é mais forte. Legal. Né? E aí, pronto. Então, agora a empresa chama Salva Brás, temos o produto Salva Piso, o produto Salva Bancada. E aí, cara, eu não entendo nada de pintura, Johan. Lá atrás, menos ainda. Mas, pô, precisava entender um pouco mais, saber qual era as outras dores, né? E aí a gente começou a tentar entender quais outros produtos que poderiam fazer sentido para melhorar. Aí a gente já estava na cabeça, cara, precisamos melhorar essa experiência, porque todo mundo tem uma dor. É o muro das lamentações. Quando a gente ia apresentar, falar que tinha um produto para proteger, vinha sempre uma história triste junto. Falei, cara, então acho que agora é tentar ouvir o que mais que a gente pode proteger. E aí a história foi se desenrolando e fomos buscando nos aproximar do mercado, nos aproximar, né, de vocês, profissionais, que eu acho que esse foi outro grande ponto nosso ali. E eu vou aproveitar o gancho aqui. Quais foram os principais desafios aí da Salva Brás no início? Pois que eu acho que é exatamente, você puxou bem aí, que é a relação com o profissional, né? Tá próximo dele, porque no primeiro momento nós também ouvíamos, isso é caro, isso ninguém vai pagar para proteger. Não, você tá louco. E, por outro lado, a gente via que, cara, os caras precisavam proteger. O dono da obra, então, mais do que nunca queria proteger aquilo. E o profissional falava que não precisava. Não, eu sou um bom assentador de piso, eu não preciso proteger. O pintor foi, não, eu pingo sem respingar. Eu pinto sem deixar nada para trás.
Será que esses caras são bons assim mesmo? Né? E aí ia conversar com o pintor, eles, né, diziam que eram bons o suficiente para não precisar proteger. Quando você falava com o dono da obra, ele falava que ser bom não tem nada a ver com isso, cara. Quando os pintores iam embora, deixava aquele rastro de sujeira para trás. E aí eu falava assim, tem oportunidade aí. Então, vamos conversar mais com esses caras. E aí foi o grande, né, a outra grande barreira, diria, dificuldade. Falei, cara, os caras não estão a fim de proteger, os caras não estão abertos para isso, né? Eu falei, pô, eu preciso achar alguém. Nessa época você já tinha na cabeça. Hoje se fala muito dessa questão de cultura. Uhum. Mas na época já tinha essa questão de cultura, Não mentalidade ou. Não, a gente ainda não usava esse termo. A gente foi entender, né, que depois a questão da a cultura da proteção, né, a educação, que eu acho que é o trabalho que você faz aí de forma muito nobre, mas a gente falou, cara, esses caras estão com a cabeça fechada. Esses caras, o pintor não está preparado para o futuro. Sim. Né? E falei, cara, como é que nós vamos mostrar valor para esses caras, mas com um produto que eles estão dizendo que vai fazer custar mais caro e ele vai ter medo de perder o orçamento porque ele está encarecendo aquele orçamento. E ele vai perder o negócio porque ele está entregando um orçamento mais caro do que o concorrente dele ali. Então, acho que aí, de fato, foi outra grande sacada nossa no início, um pouco, como eu disse, por não entender nada de pintura e de obra, então a gente buscou essa aproximação e depois, ouvindo, aí a gente encontrou alguns. Quem foi o primeiro público que aderiu Salva Piso? Foi o pintor ou não? Foi o seu que você viu que já começou a gerar um número interessante para vocês? Foi não, construtora? Acho que o primeiro, de fato, foram aqueles clientes da região de Alphaville, que começaram. Os construtores. O meu construtor, que foi construir uma outra casa, que Ele já sabia, levou. que já tinha lá na Remate. O pintor, que já sabia que tinha. Ali eu entendi que esses caras... eu percebi que esses caras entenderam o negócio. Entendi. Aí eu falei, bom, mas eu preciso conversar com outros pintores. E aí, naquela época, foi o público... Depois dessa leva, foi o público pintor. Foi o pintor. Legal. E foi o pintor, Johan, e aí dentro, né, já tinha... Não, acho que já era Facebook, né? Mas aqui na Facebook. Tinha o Orkut antes, né? O Orkut. Mas foi já no Facebook que eu conheci o Juliano Alcântara. Legal. E aí eu falei, cara, esse cara comunica, esse cara tem já um grupo ali forte de pintores. Grupo Pintor? Eu não lembro. Era o grupo pintor. Eu falei, cara, preciso me aproximar desse cara. Ele morava aqui na Baixada Santista. Eu falei, cara, preciso conversar com ele. Descobri, mandei mensagem no Facebook, Juliano, sou Paulo, assim, assado, temos um produto assim. Ele falou, cara, eu achei interessante a sua conversa, eu queria conhecer mais, queria saber mais. E aí, marcamos um encontro, falamos bastante antes por telefone, e aí marcamos esse encontro, e vou dizer isso, tem desde 2011, eu acredito 12. Esse movimento aí, essa movimentação, ela já está indo para 10 anos. Pois é. Essa movimentação já está indo para 10 anos. Então ali eu falei, cara, achei um... Foi em 2014, eu acredito. E eu durante muito tempo, a gente não tinha relação nenhuma de negócio com o Juliano, era troca de experiências, e ele também muito aberto. E eu lembro que era aquela época que dava discussão, bate-boca lá nos grupos, eu sentia ali que tinha um clima de hostilidade, ou um querendo competir com o outro. Bom, mas o Juliano se interessou e abraçou a causa ali e começou a usar e falar um pouco disso. Eu falei, pô, tá aí, né? As redes sociais começando. Eu só tô sentindo uma interferência aqui. Surgiu agora. Não, legal. A máquina de café. Eu pedi um cafezinho aqui, Paulo. Tá vendo? Você quer um café, Paulo? Obrigado. eu vou pegar molhar o bico aqui. O bacana do podcast que ele é assim, né? Eu escutei, eu falei, será que tá tendo uma interferência aqui? Depois de investir milhões aqui nessa estrutura, Dilma.
Não, mas que legal, cara. E é muito importante, eu acredito, para o profissional que ele tá escutando, porque eu confesso de verdade, Paulo, é difícil a gente ter uma proximidade que a gente tem com a Salvabras, né? Porque muita marca que a gente tem relacionamento, que a gente conhece, ela já tá pronta. Uhum. Pô, já o dono ele já não, ela não participa mais de nada. Ele já, pô, às vezes ele já vendeu, ele já se aposentou. A empresa cresce, ele se distancia um Ele se pouco distancia um da linha de pouco. frente, né? Aí vem vem a diretoria, vem os executivos, né? Vem os executivos, começa a tornar um grupo, que pode ser um caminho amanhã, talvez, da Salvabras também, não sei. Não, com certeza. Mas a gente tem a oportunidade de escutar o Paulo aqui conversando com a gente. Mas essa essência, Johan, eu acho que isso não vai mudar nunca, viu? Bacana. Se depender de mim, isso não vai mudar nunca na Salvabras, porque eu gosto de estar na linha de frente. Sou o maior feirante que possa ter da indústria da construção aí. Tem feira, a gente está lá. E aí, de novo, né, a feira, aproximação, né, com um profissional. Acabamos de voltar da feira Constru Nordeste na Bahia. Cara, como foi sensacional essa feira. Como o pintor gosta disso, tá abrindo o olho a isso, sabe? A Salvabras é uma marca muito... Eu acredito que ela deve estar... Eu não sei como funcionam assim, as pesquisas, mas Salvabras é uma marca muito amada pelos profissionais, né? Hoje a gente entende bem isso e a gente tenta trabalhar cada vez melhor isso para continuar tendo essa boa relação. E aí, por isso, a participação dessas feiras, e aí eu fico lá na linha de frente, conversando com eles, ouvindo, cada um com a sua história, com as suas experiências, e é bem legal. Então, né, desde a época lá atrás do Juliano, quando a gente começou, né, eu lembro que depois logo você surgiu aí também e se aproximou da gente, só que você já veio com uma pegada de educação, né? Então vamos entrar um pouco no tema educação, e a gente entende que lá atrás aquele receio do pintor em perder orçamento, muitos já entenderam que é isso que ganha o orçamento. Verdade. Né? Então, esse trabalho que você faz aí, não só você, mas muitos aí que estão na linha de frente, de educar esse público, ensinar técnicas, né? Empreendedorismo. Eu falo que o pintor, antes ele tem que ser um empreendedor, depois ele tem que ser um vendedor e depois ele é pintor. Então, só depois que ele é pintor. Exato. E o profissional, ele entra na obra... A primeira coisa, Paulo, o cara entra na obra já ganhando dinheiro. Ele entra lá, ele é um ajudante. Primeiro dia de obra, ele já ganha dinheiro. Então, ele não coloca dinheiro na frente, né? Uhum. Por isso que ele tem essa mentalidade. Ele ganha a primeira semana dele uma profissão e ele ganha dinheiro para receber essa profissão. Então, ele não tem esse... Quando a gente às vezes falava... Hoje a cabeça do profissional mudou muito, mas quando a gente falava que ele tinha que fazer uma camiseta para ele achava um absurdo, porque o cliente não iria valorizar ele mais por colocar uma camiseta. Porque em algum momento ele chegou com a camiseta limpa e ninguém notou ele. Então ele entendia que era gasto. Eu já ganho pouco. Pô, vou gastar R$100. Então a cabeça do cara era muito assim, pô, eu não paguei nada por ser profissional. Eu passo na rua sujo de tinta, as pessoas falam que eu preciso estudar, ninguém valoriza a minha profissão. A minha mãe fala para mim estudar, minha mulher fala para mim fazer uma faculdade, para me sair desse negócio de pintura. Agora vem vocês falando que eu preciso fazer uniforme, preciso comprar ferramenta. Mas... É que lá atrás a barreira... Era muito... O cara era pintor, não quero, né, denigrir a profissão, mas lá atrás era o desempregado. Sim. O cara perdeu o emprego, por que eu vou fazer? É isso que você falou. Ele começa a trabalhar sem botar dinheiro na frente. O cliente investe nos materiais, o cliente investe... em todos os materiais e no tempo na mão de obra dele. Dali ele começa. Paulo, então a barreira de entrada é muito baixa, entrava qualquer um. Só começa na pintura de cedo quem tem pai ou tio pintor. Porque a maioria, eu converso assim com 10 profissionais. 2, 3 ganha de herança essa profissão. O 7 ficou um dia desempregado, foi tirar uma diária com um amigo, com um conhecido, e ali ficou. Viu oportunidade. Viu uma oportunidade. Ou também eu falo para eles, imagina só, você chegar você tá desempregado, pai de família.
Aí você trabalha na segunda. Na sexta-feira você tem R$ 500. Pô, cara, eu vou semana que vem de novo. Quando vai ver, você tá 10 anos ali, você virou pintor, tá ganhando um pouquinho mais. Porque, infelizmente, pô, toda semana você tem dinheiro. Então ele gasta todo aquele dinheiro no final de semana, sexta-feira tem de novo. Ele não precisa esperar até o dia 20 ou dia 5, né? Só que eu acho que hoje mudou um pouco, Demais. porque hoje tem ferramenta. Sim. E aí já é a primeira barreira de entrada. Opa, então peraí. Ele entrou na brincadeira, gostou. Opa, agora aqueles R$ 500 eu já não vou mais poder usar só para pagar minhas contas da família. Eu vou ter que guardar alguma coisa para investir numa ferramenta, numa desempenadeira, numa caçamba de tinta, seja o que for. E ali ele começa já a entrar no mundo da ferramenta, que é o que hoje... Agora a pergunta também, né, Johan, quantos que estão nessa bolha, essa bolha, vou falar no bom sentido, a bolha da internet, que estão ouvindo, que estão se educando, que estão em busca de ferramenta. Agora, quantos ainda estão fora dessa bolha? Eu acredito que tem distante? mais fora do que dentro. Mas não tenho dúvida, muito mais fora do que dentro. Esses dias eu vi um levantamento lá, acho que da Abrap, tinham 12 mil, 13 mil pintores cadastrados. É muito pouco. É Isso muito aqui pouco. não tem nem aqui na Zona Leste de São Paulo, tem muito mais do que toda isso. palestra que eu faço, eu tô na internet. Tô na internet já vai para 8 anos que eu tô na internet. E eu fui um dos caras assim que eu fazia live lá no início já. Eu já fazia as lives, que às vezes a gente tava nos grupos de WhatsApp e ninguém queria colocar cara. Eu era um moleque meio ousado. Eu não, deixa que eu faça essa live aí. E eu comecei a fazer live lá no Facebook. Então o meu rosto é familiar. A galera viu eu, pô, magro, a galera viu eu gordo, a galera viu eu com cabelo, agora tá vendo eu sem cabelo. Então eu tô 8 anos e eu chego nas cidades, o cara, eu lembro de você, pô, tal, você era um piazão, às vezes tô numa região do Brasil, pô, você era molecão. E aí eu chego lá, o cara, eu nunca te vi na minha vida. Aí eu pergunto, você tem Instagram? Cara, o cara não tem Instagram, ele não tem Instagram. E a maior concentração de conteúdos hoje, de qualidade, tá no Instagram. Se ele não tá lá, ele tá pegando um conteúdo do TikTok, aí numa dúvida ele pega um conteúdo no YouTube. Só que ele não consegue pegar um dia a dia nosso. Ele vê lá o Johan, às vezes, fazendo uma montagem de uma lixadeira, instalação de um piso. Eu vejo pelos vídeos quando eu jogo no Face, que tem uma galera que não tá no Instagram. Quando eu joguei um vídeo, eu falei assim, olha, pô, você precisa proteger o piso do seu cliente. Imagina só, o apartamento de mais de 1 milhão, porcelanato, R$ 350 o metro, e você não quer proteger? Meu irmão, não é mais que a sua obrigação proteger esse piso. Aí um monte de gente, eu acho um absurdo proteger o piso do cliente. Pô, cara, você é louco, deve ter gastado um rio de dinheiro. Aí eu vi clientes. Nossa, deve ter gastado 5 mil só para proteger esse piso. E se ele soubesse que é um valor totalmente irrisório, pelo valor de uma obra daquela, pô, uma obra daquela, ela custa, só de mão de obras espalhada ali, deu 120 pau. De mão de obras. Coloca aí mais 100 pau de material, uma obra de 230 mil, fora a marcenaria. Então, uma obra de 300 mil reais, o que é R$ 400 de proteção? Não, sem dúvida. Nós estamos falando de 6, 7, 8, o mais caro ali, um metro quadrado, 6, 7 reais o metro quadrado, gente. Para uma obra de excelência, para uma entrega de alto padrão. Então, eu acho que o grande desafio é esse, cara. Essa galera que já está inserida, né, nas redes sociais, esse pessoal, a gente está conseguindo trabalhar eles, né, falando da importância da proteção. E aqui, gente, quando a gente fala a importância da proteção, proteja com qualquer coisa, proteja com a lona preta que tem, cara, proteja com a lona, faça com capricho, pega aquela lona um pouquinho mais grossa, não pega aquela mais fina, é com papelão, isola o papelão, passa a fita crepe, faz a emenda bem feitinha, faz o isolamento perfeito. Cara, proteja com qualquer coisa, mas surpreenda seu cliente. Não ache ou não pense com o seu bolso. Tente olhar qual é o bolso do seu cliente. Pô, a obra desse cara aqui é uma casa maior. Bom, esse cara tem mais dinheiro do que eu. Será que ele estaria disposto a pagar pelo piso? Eu na minha casa não protegeria porque eu não tenho dinheiro, mas será que esse cliente protegeria? Pergunta para ele. Cara, quer fazer um negócio diferenciado aqui na sua obra? Cara, você vai ganhar o cliente só nessa conversa. Exato. Esquece
O gesseiro, muitas das vezes, não se gesseiro preocupa. é O o que mais pedreiro suja também. não se preocupa. Então, você foi o único cara que está se preocupando. Eu ensino de duas formas, né? Você que já é profissional e tem uma empresa de pintura, já usa um uniforme, pelo menos, né, dia a dia, porque o cara fez uniforme, às vezes, há 3 anos atrás, Paulo. Já tem 1 quilo de tinta. Você que está sempre atualizando seus uniformes, suas ferramentas, vou dar uma dica para você. O que eu comecei a fazer, Paulo, sabe como que eu comecei a isolar? Eu não queria lona preta mais, porque eu peguei birra de lona preta. Sabe por quê? Meu tio fazia eu lavar aquelas lonas na calçada. Quem é mais antigo sabe, joga na calçada aquela grossona, joga uma água e você vai lá com a vassoura pra chegar mais chegar pretinha de novo. E eu falei assim, cara, eu quero me destacar. Eu peguei e comprei lona amarela. Boa. E aí eu achei aquela fita automotiva verde. Então eu falei, cara, vou fazer um negócio destacado. Eu peguei as caixas de porcelanato e eu fiz um sanduíche. Né? Esse foi o meu primeiro isolamento. Porém, eu gastava muito tempo para fazer isso. Porque eu sou um cara meio detalhista para fazer esse tipo de coisa. E eu estiquei e tal, joguei lá. Que é o que você tá falando. Cara, tudo tem um início. Só que eu tava na casa de um arquiteto que o cara falou, cara, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Eu falei, quê? Pô, cara, não é possível. Você trabalha lá fazendo alto padrão, cara. Ele faz padaria, restaurantes, comércio. E aí ele falou, cara, muito legal isso, Johan. No dia que eu tirei, eu falei, vem cá, vem cá. Aí eu tirei assim o sanduíche, tava lotado de massa, tal, caiu tinta. Na hora que eu tirei, o piso dele tava aquele, caramba, meu, você é louco, você não precisa. Eu achei que, cara, ele tinha trazido um pós-obra. E ali era vassoura e um pano. Tava entregue a obra dele. E aí a expressão dele, isso é muito importante. Por isso que eu acho legal você fazer entrega de obra. Para você ver o quanto... A maioria faz assim, ó, eu vou te entregar a chave na mão. É mentira. Ele deixa a chave debaixo do tapete, ele deixa a chave dentro da campainha ou deixa a chave na portaria. Ninguém entrega a chave na mão. Todo mundo tá correndo porque tomou prejuízo na obra e aí tem que correr para começar outra obra e pegar a entrada. Então, quando eu comecei a fazer a entrega, eu vi a expressão do cliente de receber um serviço de alto padrão, porque tem duas coisas, né, Paulo? Na Alphaville eu já vi isso. Obra de alto padrão e o profissional que não é de alto padrão. Então, eu falo muito aqui, a identidade do PintorCast é ativar nas pessoas o serviço de alto padrão. Imagina, o momento final ali, a entrega, que não seja da chave, mas a entrega do seu Entrega trabalho. da obra. Pô, é hora de você ouvir elogio ou ouvir críticas. Cara, você fez isso que eu não gostei, que você poderia ter feito melhor. Posso melhorar? É o momento. Ou perguntar para o cliente. Feedback. Né? É o pós-venda. É o pós-venda. E aí, o que você gostou, o que você não gostou? Pergunta isso pro seu cliente. Cara, quando eu vou visitar a lojista, eu falo, cara, o que a gente pode melhorar? Legal. Eu pergunto pro gerente da loja, pro comprador, como a gente pode melhorar? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, como entregar melhor. Legal. E essa conversa final é importantíssima para você ter o feedback de como foi o seu trabalho. E aí, voltando ali à questão, né, então, da proteção, a importância, valorizar tudo isso, eu acho que é como a gente atingir agora essa galera que está distante das redes sociais. E aí é um trabalho que a Salvabras tem feito. Hoje eu recebo muito mensagem no direct ali, pô, eu quero ser influenciador da Salvabras, o que precisa? Eu falo, cara, hoje a gente está dando algumas mexidas e o que a gente tem buscado? Não quero mais rede social. Legal. Eu quero pintores regionais, né, profissionais regionais que possam ir nas lojas, né, ministrar um treinamento. Uma indústria de tinta vai falar do lançamento tal. A indústria da ferramenta vai se juntar a esse treinamento. Ele é um formador de opinião regional. Exatamente. E aí a gente, quando chega nesses eventos com lojista, ali tem aquela galera que já está inserida nas redes sociais, mas tem muitos que não estão. E ali é o momento que a gente vai pegar essa galera que está distante desse bate-papo aqui e plantar sementinha na cabeça dele de educar. Então, hoje, até a gente chega a fazer, hoje, em média, nós estamos treinando quase 1.000 profissionais por mês. Rodando com todo o nosso time de trade. A gente está com cada vez mais promotores técnicos, né? Você conhece o Daniel, que está sempre aí nos eventos sempre com aí a gente, Rei do Recorte. Sherman, o Rei do Recorte, que eu acho que super legal isso, né? A habilidade manual deles. Mas a gente faz muito treinamento com os lojistas, cada vez mais.
E ali a gente tem oportunidade também de tocar no assunto. Ô, Paulo, Claro que ali a loja tem o nosso produto, tem a Salvabras, então ali o cara já recebe uma orientação inicial, a gente bate esse papo aqui da importância e ele, cara, se você quiser, a loja que nós estamos aqui tem o produto. Mas, cara, se você achar que o seu cliente não está disposto a pagar, proteja, de qualquer jeito, mas proteja. Então, acho que é essa mensagem que eu queria dar. Faça o seu melhor, proteja como for, mas proteja que você vai sentir que isso lá vai te trazer retorno e no final vai trazer dinheiro. Ô, Paulo, eu vou deixar um breve depoimento. Eu falei isso em algumas oportunidades, né? Quem está aqui sempre no podcast, eu sempre falo muito sobre isso. Né? A Salvabras, ela é uma apoiadora dos nossos projetos já há alguns anos. Né? Então, assim, poxa, por que a gente tem um PintorCast? PintorCast, eu digo que não tem, ele não dá grana. O PintorCast não dá grana. O Spotify não me paga. Uhum. Eu vou chegar para os meus patrocinadores, meus apoiadores, meus parceiros, eles já estão comigo em tudo. Né? Então, isso daqui não me dá grana. Podcast não me dá grana. Tanto é que se desse grana, a gente é um monte de podcast dentro da pintura. Pode ter certeza. Uhum. Porque você vê um monte de coisa, muita gente fazendo igual. Isso daqui é uma estrutura que custa em torno de 50 mil para fazer. O mínimo para fazer uma estrutura dessa é de 25 a 30 mil. Então sai caro. Fora a mensalidade. Você já alugou, estudo, Paulo, isso. salas? Aluguei uma vez para fazer Você lembra valor? Ensaio. Não é barato, mas fora os R$ 1.500 a 2. Fora a agenda que você tem que se encaixar numa agenda deles, que eles tenham disponível, que o meu convidado também possa ir. Quer dizer, e isso que você está falando, Johan, as indústrias que te apoiam porque vê valor na educação que você faz. Então, eu acho que posso falar pelas outras indústrias, porque a gente não está aqui para vender mais. Como o principal objetivo não é vender mais. O principal objetivo é educar. Se a gente educa, a gente tem um profissional, né, que faz conta, que entende do negócio e que, fazendo conta, entendendo o valor das coisas, ele vai usar produtos de melhor qualidade. Ele vai sair da tinta econômica para uma tinta premium, aí ele vai começar a sair de uma lona para ir para uma proteção melhor. Então, o objetivo, acho que nós, como indústrias, quando apoiamos esses eventos como esse seu aqui, é longo prazo. Sim. Não é dinheiro que a gente põe hoje para ganhar amanhã. Pelo contrário, cara. A gente entende que educar melhora e evolui o nosso setor e todo mundo ganha. Falei sobre isso. Algo que eu falo aqui corriqueiramente no nosso podcast, eu falo muito Salvabras porque Salvabras ela mudou muito o meu jogo de pintura com o cliente. A maior dor de um cliente é a bagunça, sujeira e o trauma que fica da obra. E o profissional, eu sempre falo, cara, você quer ganhar um cliente? Chega no primeiro dia, faz uma foto e um vídeo do antes. No primeiro dia, você leva um salva-piso sem ele ter pago. O serviço é R$3.000. Eu compro, Paulo. Eu compro o produto, eu levo o produto, eu embuto no orçamento. Né? Esse eu sempre falo que é o TRJ. É o trampo sujo, né? A maracutaia por detrás do meu marketing. Porque o marketing ele precisa ser intencional. O que eu sou intencional? No primeiro dia. Eu ganho o cliente no primeiro dia. Eu faço toda a limpeza, eu filmo lá no Timelapse, que é aquele vídeo acelerado. Na hora do almoço, eu já isolei, já limpei, já organizei a sala, pelo menos, do ambiente, da casa, do apartamento. E aí, na hora do almoço, eu mando pro cliente uma mensagem. Boa tarde, tudo bem? E ele já fica preocupado. Falou, o pintor tá me mandando mensagem na hora do almoço, primeiro dia, quebrou alguma coisa, faltou alguma coisa. E aí eu mando uma foto do antes. Ele, já sei que tá tudo bagunçado. E eu mando a foto de como tá a obra dele. E eu separei lá, até a argamassa que o cara deixou espalhada, eu organizei. O bloco que tava lá sobrou, eu organizei e deixei o piso dele. Ele falou, cara, eu não comprei essa fita crepe azul. Eu não comprei esse papelão. Ele vai chamar de papelão, não sabe o que é. Na hora que ele vê tudo isolado, ele já fala assim, olha, ele mostra no celular. E aí, meu irmão, classe média. Passou de classe média, já começa a ficar um pouco mais exibido. Olha o pintorzão que eu contratei. Falei que ele era bom, o cara lá da internet lá. Pô, o cara... Então, você que gera um conteúdo na internet, por mais que tenha 2.000 seguidores, se você tiver 20 fotos lá do seu serviço, ele vai mostrar seu Instagram. Verdade. E ali, cara, através de proteção, eu fidelizo o cliente no primeiro dia.
E aí ele começa a atribuir adjetivos para mim como: esse cara é caprichoso, esse cara é limpo, esse cara tem organização, porque pintar bem não é mais que a sua obrigação. Fazer uma pintura lá bonita, lisa, cara, você foi contratado para isso. O que é o a mais? É entregar a obra limpa, é entregar a obra protegida, é o porcelanato que o cara lá, sem ele não saber, ele pegou o polido, que risca pra caramba, entregar ele sem o risco. Ele foi o primeiro, você, cliente, você que vai estrear os riscos no seu porcelanato polido, não vai ser eu não. Porque escada risca. Então, enfim, o profissional que acompanha o PintorCast, ele entendeu que ele fazer isolamento, proteger, outra coisa que eu faço, eu levo isso aqui, eu não posso, repintura, eu não posso ver um planejado. Eu já falo assim, ó como que funciona, Paulo. Nossa, que bonito seu armário. Aí o cliente vai lá e fala assim, nossa, é bonito. Esse armário aqui deve ter sido uns 20 mil, né? 20 mil? Aqui é 30, 40 mil só a cozinha. Aí eu falo assim, você me dá licença? Estalo lá o salva-pintura. Por isso que eu vou proteger o seu armário. Já olha pro esposo assim e fala assim, é esse aqui que a gente vai contratar. Como vai pagar, eu não sei, mas é esse cara aqui. Claro, é aí. Ninguém se preocupa com o bem do cliente. Então, depois que o cara entendeu como, quem que manda? É a mulher. Uhum. Paulo, eu chego lá para pintar, dá um orçamento. Você fala assim, eu vou querer economizar aqui na minha casa, Se eu conquistar a sua esposa ali, o que ela vai falar? Você vai contratar o mais barato? Você consegue? Você tem esse poder dentro de casa? Você vai ouvir o resto da vida. a sua mulher te infernizar. Quer dizer, sem dúvida. É ela que está lá no dia a dia, até porque é o canto dela, né? A cozinha, vamos pensar aqui o exemplo da cozinha, né? Uma mulher caprichosa também, que gosta das coisas limpinha, arrumada. A gente passa ali, vai embora, vai trabalhar, Acabou. passa o dia fora de casa, hora que volta, a mulher passa o dia vendo aquela sujeira, aquele respingo lá, e você vai ouvir por muito tempo. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que esse é o anzol, Exato. É a isca que você tem que deixar aí. Cara, vai na mulher, vai no capricho, mostra o quanto você pode ser caprichoso, que você vai levar o orçamento mais caro, vai ser o seu, e todo mundo vai sair feliz. E sabe como funciona a indicação? Eu falo que todo mundo tá brigando aí na internet aí para seguir quem ensina a lotar agenda, né? Mas ninguém tá correndo atrás de seguir quem ensina a fidelizar cliente, porque dá trabalho. Ô, Paulo, se eu tiver todo dia cliente novo, eu não preciso ser caprichoso. Certo? Porque sempre tem um cliente novo. Agora, se eu quiser uma clientela me manter numa boa região, vou dar um exemplo que você citou. O cara, se ele se queimar num condomínio lá em Alphaville, o pessoal não vai mandar no grupo? Esse cara, ele vai se queimar. Então, ele tem que trabalhar bem. O pessoal vai falar assim, o Johan, ele é caro. O João, ele é caro. O Pedro, ele é caro. Mas, cara, foi o melhor pintor que eu já vi na minha vida. Ele cuidou dos meus móveis. Então, o cara falou assim, cara, bom, vamos ver o que é caro, mas eu sei que ele vai entregar minha obra. Então, é sobre isso. Paulo, uma pergunta que não quer calar. Se você trouxe um convidado aqui, um convidado diferenciado, né? Já aproveitando, a gente inicia aqui um projeto muito bacana, que vai ser o PintorCast em collab com a SalvaBrás. O SalvaCast. SalvaCast. Podemos chamar assim. Eu acho que a gente também quer falar mais sobre isso. Né? Queremos trazer também outros temas, sejam lojistas. De repente, quem sabe eu trago aqui o nosso primeiro cliente para a gente contar essa história. Legal, junto. Seria maneiro. Sei lá, vamos pensar como trazer novidades aí, como a SalvaBrás também pode trazer insights para vocês, né? Ideias, né? Insights, ideias para vocês, profissionais, como valorizarem o trabalho de vocês. Eu acho que esse é o maior objetivo nosso. Cada vez mais a gente quer investir em educação. O nosso marketing vai estar virado para a educação. Então, eu acho que isso é nobre, nosso país precisa disso. Nosso país também tem muita carência disso. E a educação é algo que muda, que transforma a vida das pessoas. Então, acho que dentro dessa linha aqui, quero convidar um outro empreendedor, um cara que pensa fora da caixa, e foi um dos primeiros caras que nós percebemos
esse cara falou, eu vou ganhar dinheiro protegendo. Legal. E aí eu conheci também de uma mensagem ali de Instagram. Falei, pá, gostei do produto de vocês, cara, quero conhecer, podemos conversar, como eu tenho ideias de como ganhar dinheiro, como fazer o negócio mudar o jogo aqui. E assim eu conheci o Fernando Vicente, NF3, pintura, proteções, tecnologia. Esse cara é conectado com Deus e o mundo. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Fernando. Acabou de sentar aqui na bancada. Obrigado, Fernando. Fernando, fundador da NF3, criador do conceito limpo. Pai, avô, esposo, empreendedor, né? E um cara que, eu digo, o Fernando é um cara muito paciente, um bom conselheiro, né? O Fernando sempre vai, calma, respira, tudo vai dar certo. Tô até tentando me segurar aqui agora, diante de grandes Libera o microfone dele, isso. Tô até tentando me segurar aqui agora. Pode iniciar do zero agora. Iniciando do zero aqui, tô até tentando manter a calma e a paciência que o Johan falou, diante aqui de grandes amigos, de grandes referências que eu tenho no mercado, que a NF3 tem no mercado. Então, é uma honra, é um privilégio estar aqui junto com vocês, né? Paulo Salles, que faz alguns anos que eu conheci, Johan. Então, é isso. Sobre fazer acontecer, fazer a diferença, né, nesse mercado tão vasto que é a construção civil. E a NF3 com certeza não iria ficar de fora. Como o Johan disse, eu sou um empreendedor, né? Eu sou uma pessoa que sou inconformado com aquilo que é os maus costumes do mercado. Então a gente está aqui sempre para poder solucionar. E aí, acho que dentro dessa linha aí que você falou, Fernando, né? Quer dizer, o Johan comentou no início ali, é algo que eu escuto muito. Cara, vocês criaram um nicho de negócio, vocês criaram uma categoria de negócio. E eu acho que você pegou uma nova categoria, né? Pegou essa categoria que acabou de nascer e criou um novo negócio dentro dessa categoria, né? E eu acho que aí você vê como uma ideia conecta com outra ideia e como nasce mais um negócio. Exatamente, Paulo. Conta pra gente um pouco justamente mais isso aí. sobre essa dor. Eu estava acompanhando aqui o início dos depoimentos do Paulo, e o Paulo ele trouxe soluções para uma necessidade que ele havia na casa dele. E aí ele foi estudando, ele foi se inventando, desenvolvendo, e ele encontrou um produto que iria solucionar alguns problemas e algumas dores que existem em obra. Porém, o Paulo também criou uma dor. E essa dor eu fiquei muito atento, porque quando eu passei a conhecer os produtos de proteção, eu vi que existia uma grande dor no mercado, que é: você tem um bom produto, você tem um ótimo material, porém você não tem quem aplique com qualidade. Proteção de obra já existe há muito tempo, assim como os entregadores de pizzaria, os panfletos já existem há muito tempo. Também tinha quem fazia uma boa proteção, porém utilizando outros recursos e não se aperfeiçoava. E vendo ali aquele ouro, aquele tesouro sendo mal utilizado, não por causa do Paulo, mas por causa que ninguém ficava atento para isso. Nós tomamos a iniciativa nas nossas obras de fazer isso, porque naquele momento a gente viu que, além de ser algo que dá dinheiro, a proteção resolve. A proteção, ela resolve muita dor. Pode uns 4 dedinhos ali, que esse daí ele pega bem próximo aí. A proteção, ela resolve e ela tira muitas dores. Ela tira a dor do Paulo, que criou um produto que tinha algumas barreiras iniciais para poder entrar no mercado. Ela resolve a dor do lojista, que precisava ter um produto para poder oferecer mais qualidade para um cliente. Ela resolve a dor do próprio cliente, que acabou de investir um baita de um investimento num porcelanato, numa marcenaria, e não tinha algo compatível para poder fazer. E a proteção resolve a dor do profissional. A partir do momento que você começa a se preparar, a entender a necessidade de fazer uma boa proteção, você começa a resolver as grandes dores da obra, que é prejuízo,
que é aquele constrangimento de ter que falar, pô, sujou, caiu uma ferramenta, caiu um produto, e a gente, infelizmente, não se atentou e sujou. Então, isso, além de gerar prejuízo, é muito constrangedor. Então, mais do que o próprio produto, é saber que a proteção resolve. Seja ela com os produtos da Salvabras ou, como o Paulo mesmo disse, com uma lona, com plástico bolha, não importa. Desde que cada vez mais a gente entenda que a proteção resolve todas as nossas dores. Show demais. Perfeito. E eu queria Já começou também arrebentando, Fernando, né? E você sabe uma coisa que hoje eu vejo e às vezes recebo fotos, lá o nosso produto aplicado, mas eu olho e falo assim, puto, o produto está muito mal aplicado. Cara, esse produto precisa passar fita. Às vezes o pessoal acha que é só esticar o salva-piso ali no chão e pronto. Eu falei, cara, precisa fazer a emenda lateral, precisa fazer a junção ali na base do rodapé, porque aquilo que eu acho que eu também comentei no início, quando eu tive essa, né, lá na minha casa, cara, precisa fazer o isolamento total, porque se entra uma sujeira ali por baixo, não adiantou nada toda aquela proteção. Pior, né? E aí, o que eu vejo é, o pintor ele quer fazer aquilo rápido, porque na verdade o que ele quer mesmo é pintar. Só que agora que ele entender esse um dia perdido, vamos exagerar aqui, dia de proteção. Na verdade, se ele colocar ali, 8 dias de obras e 2 dias de um dia de proteção. Um dia e meio, vai exagerando. Exato. Cara, o resto, todo o período de pintura vai ser muito mais tranquilo. Né? E não vai ter o retrabalho. Então, gastar um pouco mais de tempo, que não é gastar tempo, é investir tempo. Fazendo o isolamento perfeito, nos mínimos detalhes, os recortes. Cara, ali é que, de novo, muda o jogo. E aí o Fernando faz isso muito bem feito. Né? E eu acho que é por isso aí que ele tem crescido. Esse foi o insight que a gente teve, porque eu gosto de pegar alguns ganchos do que vocês estavam falando. O Johan comentou agora há pouco sobre o profissional que ele acaba entrando na obra como se fosse a única obra, porque ele vai ficar pulando de obra em obra, ele não tem essa preocupação com o cliente. Então ele não entendeu ainda que a partir do momento que ele já alcançou aquele cliente, ele está tendo a oportunidade de se fidelizar a esse cliente e ainda mais. Ele pode utilizar um termo que a gente usa como que é cross-selling. Não sei se todos vão conhecer, que é a venda cruzada, né? É ele aproveitar a oportunidade de entrar na casa do cliente, que está para fazer pintura, e já agregar outros valores. É um efeito decorativo, uma parede para o quarto especial, o próprio material ele pode levar essa comodidade para o cliente, e por que não a proteção de obra, que foi o que a gente fez. A proteção de obra, ela é algo básico, ela é necessário, ela tem que ter na obra em todas as etapas. Isso independente do Fernando, isso independente da Salvabras. A proteção de obra, ela é a melhor forma que você vai ter de preservar e respeitar o patrimônio do cliente e também os profissionais que estão trabalhando. Agora eu quero uma pergunta mais informal, Fernando. Mais informal. Porque assim, o que acontece com o profissional ali na obra? Pô, tá tudo bacana que a gente tá falando aqui. Uhum. Mas como introduzir isso no meu dia a dia? Porque o que eu escuto como feedback? Pô, tá, às vezes eu não tô 100% na obra. Eu tenho 2, 3 caras que trabalham comigo. E eu já entendi que é bom, só que eles não querem, eles acham que é perca de tempo. Como é que eu introduzo isso com meus colaboradores? Como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Né? Como é que eu consigo começar a fazer o isolamento, né, do zero? Como que você faz? Tá, o primeiro ponto, você disse agora há pouco, é justamente o profissional acrescentar na proposta dele 1 dia, 2 dias a mais de serviço, porque... Você faz isso? Sim, com certeza. Eu quero que você fale assim, como é que você faz na sua empresa? Como eu faço na minha empresa. Não como ele vai... Eu quero que você faz como você faz na sua empresa, para ele entender como ele que vai fazer na dele. Tá, eu já disse Show? Isso com certeza. A NF3, ela faz o seguinte... Quando ela vai fazer a visita técnica, ela já vai entender o que é a obra e a sugestão do cliente. Se é uma reforma, se é uma obra crua. Independente de qual seja, a gente já tem como base que a proteção
ela resolve e vai resolver diversos problemas durante a obra. E vai evitar diversos problemas durante a obra. Se partindo desse princípio, eu sei que a proteção é fundamental, eu preciso colocar isso no meu escopo de trabalho. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é saber qual é o valor que eu vou considerar para que esse serviço seja feito, independente se o cliente vai pagar ou não. Isso aqui tem que ser um princípio da minha empresa, que é zelo, que é cuidado, que é respeito pela casa do cliente e também tranquilidade para mim, porque se eu estou pintando e suja alguma coisa, aí eu tenho que pagar, sair do meu bolso. Então eu preciso reverter isso e precificar. O terceiro ponto, Johan, Paulo e todos que estão ouvindo, é justamente treinar a sua equipe. Se você não tiver tempo para treinar a sua equipe, você não pode ter equipe. Você vai ter que trabalhar sozinho. Porque se a sua equipe não tiver treinada e preparada para fazer aquilo que você faria, você está prejudicando a sua reputação, você está prejudicando o cliente e você não está contribuindo com a formação de um bom profissional. Ou seja, você está fazendo mais do mesmo, porque pessoas profissionais assim, infelizmente, é a maioria ainda no cenário da construção civil. Pessoas despreparadas, que não têm capacitação, e você está tendo ali a oportunidade de treinar, de ensinar, de contribuir e valorizar a sua empresa e valorizar a mão de obra, porém, se você não treinar, nada disso vai funcionar. Então, para nós, os 3 pilares entender, fazer uma boa leitura da obra, e entender que toda obra, a proteção, ela é padrão, não pode não ter proteção. Segundo, entender qual que é a precificação, e para isso você precisa considerar se você vai gastar 2 dias protegendo, 3 dias protegendo, 1 dia protegendo, porque isso vai alterar o seu orçamento de pintura. E aí você precisa mostrar isso para o cliente precisa entender que isso é um trabalho, que isso é algo de um profissional, não é qualquer um que vai fazer a proteção, porque senão as pessoas vão fazer de qualquer jeito. E o terceiro pilar é treinar a sua equipe para que ela possa executar aquilo que você vendeu com qualidade, e aí, onde que eu falo? A proteção resolve. Show demais, Fê, show demais. Muito Perfeito. bacana. Gostaria de pontuar alguma coisa, Paulo? Não, eu acho que é exatamente o que ele falou. Isso nasce de treinamento, de criar processos. E aí eu posso dar um exemplo. Hoje, Johan, Fernando, cada vez mais dentro da Salvabras, eu dedico tempo a cuidar das pessoas. Né? O Paulo é vender. Hoje um pouco menos, mas eu visito bastante cliente, adoro visitar cliente. Outra parte do meu tempo é desenvolver produto, mas cada vez mais estou dedicando tempo a desenvolver e melhorar processos e desenvolver pessoas, apoiar pessoas. Isso, né, a gente tem 3 frases que eu escutei e gosto muito de trazer para o nosso dia a dia. O que você tem que continuar fazendo, o que você tem que deixar de fazer e o que você tem que começar a fazer. Então, se a gente pegar essas 3 frases para o seu time todo dia, falar, Fernando, cara, isso que você faz assim, assim, assado, cara, continua fazendo, isso é bom demais. Bom pra cacete. Cara, determinadas atitudes suas, cara, vamos parar de fazer. Sei lá, brincadeira fora de hora, não sei o quê, piadinha. Cara, vamos deixar de fazer isso. E vamos começar a fazer algo novo, vamos começar a fazer... Cara, cuidar de gente. Cuidar de gente é o segredo para todo negócio. Né? No caso aí que o Johan trouxe a pergunta, como fazer com que as pessoas executem isso bem feito. E é por aí. Estando perto das pessoas. Eles não vão adivinhar aquilo que você pensa. Sim. Às vezes, né, eu penso tanta coisa assim, mas eu falo, cara, eu preciso... Como eu vou comunicar tudo isso que eu estou pensando? Como que eu vou trazer para o meu time tudo isso? Então, hoje, a gente já tem uma liderança muito forte, e a gente se reúne semanalmente, todos os líderes da Salvabras, e é ali que a gente traça a estratégia para a semana, né, para os próximos 15 dias e para os próximos 30 dias. Então, eu acho que estando próximo das pessoas, acompanhando o que elas estão fazendo, e aí seja você com o seu ajudante, cara, converse mais com ele, o que ele tem que começar a fazer, o que ele tem que deixar de fazer.
e o que ele tem que continuar fazendo. Se a gente usar essas 3 palavrinhas simples, é o melhor feedback que você possa dar para qualquer pessoa do seu time. Ter que gostar Tem que é o que eu gostar. sempre falo. Até mesmo assim nesse trabalho que a gente faz de internet, pô, cara, todo dia nasce um cara querendo ser influenciador ou nasce um influenciador. Só que o cara que vai se destacar, que vai crescer ou vai permanecer, é o cara que gosta de pessoas, é o cara que gosta de gente, o cara que entende de gente. Porque, pô, bacana, esse cara cresceu, cara. Pô, o vídeo dele explodiu aqui, esse pintor, o vídeo dele explodiu. Hoje ele tem 300 mil seguidores. Olha só que cara legal. Vamos levar ele para fazer uma palestra aqui nessa casa de tinta? Chega lá, ele não atende bem os pintores. Chega lá, ele não se comunica bem com os pintores. Chega lá, ele fala, cara, cadê meu Red Bull que eu pedi? Pô, cara, cadê minha Coca-Cola que eu pedi? Ô, vamos almoçar lá com os pintores. Ele vai lá e almoça, em vez de sentar na mesa dos pintores, ele senta lá já com os executivos da marca. Então, e os pintores só olhando tal. A próxima vez, vamos trazer aquele cara lá de não. Aquele cara a gente não quer. Na hora de tirar a foto, ele tá conversando. Pode tirar uma foto aqui comigo, cara? Vai, vamos lá. Então você vê que ele tá fazendo tudo aquilo ali, é um ego. Então, desde o cara que quer da internet, desde o cara que quer crescer na internet, desde o cara que quer desenvolver um trabalho com pessoas, desde o cara que quer ter a sua empresa de pintura, eu não quero mexer com internet, eu quero ter uma empresa de pintura. Você precisa gostar de gente. Por que a gente tem mais pintor trabalhando sozinho do que pintor que tem equipe? Porque o cara não gosta de gente, o cara não tem paciência de ensinar. Aí quando ele começa, ele fala, cara, eu vou ensinar. Ele quer fazer o cara virar filho dele. Ele pega o cara, ele tira a habilitação pro cara, ele compra a bicicleta pro cara, ele compra a camiseta, ele adotou um filho. E ele esquece que aquele cara não tá nem aí pra ele. Na primeira oportunidade vai picar fora, vai picar mula, desculpa a palavra. Gira de obra. E aí na segunda vez ele não quer mais ninguém, porque ele gerou muita expectativa em cima de uma pessoa que ele nem conhecia. O grande segredo é, antes de você contratar, identificar o perfil daquela pessoa. Perfeito. Tem um exemplo, eu poderia pegar o Dimo no início lá e falar, o Dimo na época tava sem trampar. Eu podia ter pegado o Dimo e falou, Dimo, por que você não vem pra obra comigo? Eu levei o Dimo pra obra. Eu já levei o Dimo algumas vezes pra obra comigo. Dimo, faz esse isolamento aqui pra mim. Cara, não tem alguém que faça o isolamento mais perfeito que o Dimo. O Dimo, ele consegue juntar as letras do salva-pisa, assim, ó. Sabe? O corte perfeito. Ele faz ali a fita crepe, cara. Uma perfeição. Só que eu faço o isolamento e em, 1 hora eu vou isolar essa sala. O Dimo vai levar 3 horas, porque ele é muito perfeccionista, porque a praia dele é áudio e vídeo. Então não adianta você estar contratando uma pessoa que não é pra obra. Porque e outra coisa, cachorro velho não aprende truque. O que seria um cachorro velho? É o cara que, meu irmão, já tem 20 anos de pintura, ele já tem 15 anos de pintura, ele sabe como pintar, ele sabe como fazer, mas o problema dele é comportamental. Chega segunda-feira, ele quer faltar. Pô, chega quarta-feira, ele tá estressado, ele não vai trabalhar. Ele recebe dinheiro, ele perde toda a motivação de trabalhar. E, meu irmão, ele tem ali algum problema de vício. Muitas das vezes ele tem um problema comportamental, ele tá ali chorando no chuveiro, tá em depressão. E tem vários caras assim, pô, o cara passou de 30 anos, tá na crise dos 30 anos, tá na crise dos 40. Aí você contrata esse cara, ele tá frustrado, porque ele se enxerga mais profissional que você, mais tempo que você, e tá trabalhando pra um cara que ele, pô, esse cara aí eu que ensinei ele a trabalhar, esse cara aí deveria estar trabalhando comigo. Então, você vai atrás desse cara, pô, esse cara, ele tá aqui no podcast escutando pra ele aprender a fazer a empresa dele voltada, gerar dinheiro. Ele tá trabalhando pra você, ele não vai te dar lucro, é o cara que vai te levar diária, não vai gerar... Você sabe muito bem, né, Fernando? Fernando já teve alguns, né? Sim, eu já tive alguns, e eu ia entrar no gancho aqui na sequência, que era justamente sobre 2 pontos, que é, para tudo isso acontecer, no caso o empresário, ele precisa ter o seu propósito já definido, porque essas coisas de mudança só acontecem quando você sabe a sua missão, sabe o seu propósito na área que você atua. E quando você sabe isso, você tem que compartilhar, fazer igual o Paulo estava falando, fazer reuniões com a sua equipe, treinamento, porque o cara não lê a sua cabeça. E muitas vezes aquela pessoa ainda não encontrou o seu propósito no mercado. E você, como líder, vai precisar treiná-lo. Você, Fernando, como qual líder... que é o melhor modelo de pessoa, né, um perfil, ou melhor, qual que é o melhor perfil para contratar, para trabalhar na obra, um cara que ele vai conseguir fazer o isolamento, fazer a proteção, mesmo se você não estiver na obra?
Eu fiz algumas experiências ao longo desses anos e a gente construiu um desenvolvimento rotativo. O que é esse desenvolvimento rotativo? Conhecer as pessoas. Eu não vim dessa área da construção civil, então eu precisava conhecer as pessoas. Então eu trabalhei com pessoas com experiências, pessoas medianas e pessoas sem experiência para poder traçar algum perfil. Fiz esse mapeamento, fiz todas para poder entender como funciona a cabeça do ser humano. E aí o melhor perfil é aquele que, igual o Paulo falou lá atrás, é o curioso, é o que quer aprender. É o cara que quer, independente de qual é a área, queira se desenvolver e queira impactar no seu trabalho. Que o seu trabalho possa alcançar algum benefício, não somente o financeiro, mas também para aquilo que rodeia ele, a família. Seja mais específico. Específico. Cor de olhos. Não, cor de olhos. Idade, não. meu irmão, idade. Idade. Qual que é a melhor idade? Eu vou falar pela experiência da NF3. Jovens que queiram crescer, que tenham uma ambição. Pode ser até um jovem que ainda não sabe o que ele vai fazer do futuro, mas você dando a oportunidade, você tendo reuniões, você passar uma visão do seu negócio, você estimular, você treinar, você pode ter certeza que você está construindo, além de um excelente profissional para sua empresa, você está construindo um homem para a sociedade, um homem para a área de atuação. Então, o perfil da NF3 na hora de fazer a contratação, ela é por jovens. Porque o jovem, ele vai ter 5 características que esse cara tem que ter para ele ser um cara que vai agregar valor para sua empresa, que ele vai respeitar o processo de pintura e ele vai chegar desde o dia 0 ali, o dia 1 da obra, ele vai fazer o isolamento e no último dia ele entende que ele precisa fazer limpeza. 5 coisas que ele precisa ter? Comprometimento. Saber que ele precisa mudar a fase da vida dele. Ele não é mais um menino, mesmo sendo jovem. Outra característica, respeito, porque independente de cor, credo, o respeito é a base de uma boa relação. E tudo isso que a gente está falando é sobre relação. Relação de trabalho, relação de todos os tipos. Vontade de aprender. Então a pessoa precisa ter vontade de aprender, porque ninguém nasce sabendo nada. Se você não tiver vontade de aprender, você vai ficar acomodado e não vai se desenvolver. E por fim, e aí isso é algo que eu carrego comigo, lealdade. Não importa na onde você esteja, seja leal. Leal aos seus pais, à sua esposa, leais aos seus colegas de trabalho, leal à empresa que está te dando oportunidade, leal, se você tiver fé, leal a Deus, mas principalmente leal a você mesmo, porque o tempo não volta para trás. Se todos os dias você pisar na bola com você pode não ter a oportunidade de corrigir isso daí. Então, seja leal para você em todas as atitudes e com certeza você vai crescer, vai prosperar, vai alcançar sonhos, objetivos. Então, esses são alguns das características que a NF3 usa para poder contratar. Tem mais alguma? Tem muitas. E aí eu vou te falar por que tem muitas. Nós que somos empresários e empreendedores, a gente tem que entender que na hora da contratação, a gente precisa ter mais tempo e cautela para fazer justamente a coletar essas informações de forma ética, sem invadir a privacidade da pessoa, mas gastar mais tempo, investir mais tempo no processo seletivo e na introdução daquela pessoa na sua empresa. O que a gente tem que ser rápido é na hora de demitir quando houver algum problema. Agora, na hora de você trazer, você não pode ficar, não, eu preciso pôr esse cara na obra porque eu preciso começar a ganhar dinheiro. Você acha que é o principal erro? Assim, com certeza. Em todo lugar, Johan, a gente também sentia isso. Vou falar agora um pouco até de operação, né? Fábrica, produção, 24 horas, aquilo não pode parar nunca. E aí, isso que o Fernando falou. Tem alguém para indicar aqui? Você me indica um vizinho, um amigo? Cara, isso lá atrás na Salvabras era assim. E hoje, exatamente, um dos maiores lemas nossos lá é demore para contratar e demita muito rápido. Legal. Quer dizer, então escolha muito bem. E aí um outro ponto, o último ponto a ser avaliado é o técnico. Cara, não... O último é o técnico. O técnico é treinável, né, Paulo? O técnico deixa com a gente. O técnico é treinável. O técnico bato no peito e falo, deixa comigo que a gente treina você. Legal. Cara, mas o resto, né, tem que estar alinhado com a nossa cultura. Exatamente. Ele falou um pouco... Você acha que hoje, como você tem... Quantos colaboradores tem a Salvabras?
Diretos, 100 e poucos. 100 e pouco diretos. 100 e poucos diretos, mais representantes, só mais representante mais 70. Mais 70. Depois indiretos tem mais uns 50, 60. É bastante gente que a São gente mais de 200 lida. pessoas. Quase 200 pessoas ali que a gente lida. Ô Paulo, claro, tem algumas funções que você entende que precisa ter uma formação acadêmica. Mas você acredita assim, né? Paulo, você vem do mercado antigo e você tá no mercado novo, que, pô, o seu negócio, ele tá conectado na internet, né, Paulo? Eu acredito que a internet potencializou o seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E você entende, hoje eu vejo assim, muita empresa de tecnologia não utilizando mais só questão de certificado, diploma, estudou nessa escola. Vocês usam isso, Paulo? Como que funciona? Com certeza, Johan, muito pouco. Hoje o que a gente quer entender é a experiência desse cara. No mercado, a experiência, por onde ele trabalhou, quanto tempo ele ficou em cada empresa. Às vezes, quando a gente olha o currículo, o cara pinga-pinga. 1 ano, 6 meses, 8 meses Já em viu cada que é empresa. Não, a gente traz para conversa. Cara, me explica, né, por que você teve uma movimentação, tanta movimentação em períodos tão curtos dentro dessas empresas. A gente gostaria de entender. Pô, às vezes é o cara que está crescendo, é um cara que já chegou no limite, ele viu que não é oportunidade, não tem oportunidade para ele pula para o próximo. Então, isso não é ruim. Mas desde que a gente entenda e ele nos convença. E aí, pô, às vezes um curioso não fica muito tempo num lugar, porque se ele não vê que a empresa tá de olho nele, empresas muito grandes, tudo muito distante, ele fala, cara, esses caras vão demorar para me reconhecer aqui. E hoje a gente sente que todo mundo quer as coisas imediatas. Verdade. Ninguém tá afim mais de esperar tanto tempo. Então, e aí, né, você fez o comentário, eu sou da velha guarda, eu faço 50 anos agora. Você veio da escola que não existe líder, existe chefe. Eu vinha, e era eu na fábrica, no chão de fábrica, né, com meu pai, com tudo da velha guarda. Né? Como que foi essa mudança? Assim, a galera começar a falar assim, Paulo, agora você é o nosso líder, você vai ficar mais aqui e tal. A gente foi se adaptando. Como que foi, Paulo? Eu gosto dessa proximidade, né? No mesmo trabalho que eu falo aí, fico na linha de frente nas feiras, eu também entro na fábrica, eu cumprimento todo mundo, passo de máquina em máquina, pergunto como é que tá, como que a gente pode fazer para melhorar. O cara tá puxando a bobina num carrinho, numa paleteira, fala, pô, se a gente colocar uma paleteira elétrica, quanto você vai movimentar esse produto, essa matéria-prima de uma máquina para outra, você vai movimentar mais rápido, você empreende vai todo ganhar dia no mais seu tempo. negócio, você tá toda hora. Claro, tentando buscar eficiência, fazer com que aquele cara produza mais com menos esforço. A gente não quer ninguém carregando o piano nas costas, a gente quer todo mundo, né, de uma forma mais leve possível. Então, entendendo todos os processos dentro da indústria, como que a gente pode melhorar esses caras e como treinar melhor eles. E a contratação, com certeza, é parte disso, né? A gente tem também dos nossos valores e acho que a simplicidade, o primeiro valor nosso é simplicidade, cara. A gente tem que ser simples em tudo e pensar de forma simples. Verdade. Então, começa a pensar das coisas mais complexas para resolver um problema que é simples, cara. Zera, apaga tudo, pega a borracha, começa do zero, escuta os caras, o que cada um... são eles que vão trazer a solução. Exato. Não somos nós que estamos, às vezes, lá em cima, na mesa, olhando a distância, que vão trazer a solução para melhorar o processo daquela máquina. Tá com outro problema, aí você vai aqui... Cara, chama o assistente, chama o operador, chama o encarregado, senta todo mundo, fala, cara, como que a gente melhora isso? E eles têm a solução. A gente só precisa estimular esse bate-papo, né? Então, infelizmente, as reuniões só ficam com o time executivo e o pessoal da fábrica não participa de reuniões. Aí depois os caras chegam lá embaixo e falam, não vai dar certo por isso, isso, isso. Fala assim, o cara tem toda a razão. É saber que aquela pessoa, aquele colaborador que está no chão, na fábrica, ele é participante de todo o processo. E o bem-estar dele, ou a comodidade dele, alguma coisa que gere benefício tem que ser acompanhada, aquilo que tiver ruim precisa ser ouvida para que você aplique melhorias para que o seu negócio cresça e prospere. E aí eu trago esse gancho aqui para nossa área, o Johan. A gente que é da área de obra, tudo. O que acontece? Nós
temos que entender que nossa empresa e os nossos colaboradores também podemos participar desses processos junto com os colaboradores ou junto com outros amigos da pintura. Por quê? Quando você não dá atenção para as pessoas que participam do processo, o que vai acontecer? Vai acontecer um desânimo, vai acontecer um afastamento, você vai ter dentro do seu negócio pessoas improdutivas. Por quê? Porque você não está acompanhando, você não está estimulando ou dando oportunidades àquela pessoa se expressar, àquela pessoa mostrar a dificuldade dela, né? Que nem o Paulo disse, o cara tem que transportar o produto daqui para ali. Pô, mas será que tá pesado? Será que tá ruim? Será que tá causando um desconforto? E como que você vai conhecer isso? Estando lá. E aí eu vou dar um exemplo da NF3. Durante um tempo eu tive muito problema de atraso, do pessoal chegar atrasado. E, cara, a gente já foi jovem, a gente também passou por experiências anteriores, na qual a gente sempre justificava o atraso no ônibus, no pneu que furou, no trem. E aí eu fui tentar entender um pouco das dificuldades dos meus colaboradores. E aí o que eu fiz? Eu fui na casa de cada um. Eu fui conhecer a rotina de cada um. Conhecer qual que é. Pô, a hora que o cara levanta, será que o cara tá na beira de um barraco? Será que o cara tem que atravessar uma ponte? Será que tem um ponto de ônibus perto do cara? Ou o cara tem que caminhar meia hora para chegar até o primeiro local? Então, assim, entender as pessoas, as dificuldades dela, vai potencializar o seu negócio. Verdade. Porque você começa a explorar o melhor daquele profissional, porém, você também consegue dar o melhor para aquele profissional, para aquele colaborador. Porque não adianta a gente só cobrar, né? Eu cobrava, tem que chegar no horário, tá? Mas o que ele precisa fazer para chegar no horário? Aí você fez algo assim, alguma solução para eles? Sim. Eu fui, no primeiro momento, eu fui fazer esse entendimento, né, de por que chega atrasado, quais é as dificuldades, e depois, entendendo isso, como são pessoas, nesse caso, em relação ao atraso, que não tem como evitar, porque eles não têm transporte particular, usa muito transporte público, foi aumentar um pouco o horário de chegada. Ser tolerante a isso, a entender. Não adianta eu só condenar o cara, porque o pessoal que trabalha com a gente, eles são da região X. As nossas obras é da região Y. É 2 horas falando por baixo. Então, assim, eu preciso ser tolerante. Não adianta eu só achar que o cara chega atrasado todo dia porque é mal, não tem interesse em produzir. Uhum. Eu entendi a necessidade. E eu passo por isso também, porque eu trabalhei muito tempo utilizando o transporte público, saindo daqui, indo para ali, e isso foi um fator de decisão. E aí, nas reuniões, aí a gente estimula, fala para acordar mais cedo, tudo, mas eu também não posso ser intolerante ao ponto, se chegar atrasado, não vai mais. E isso trazendo para minha realidade. Só que aí, ao mesmo tempo, isso gera uma dor para mim, porque isso começa a impactar na minha produção de obra. Se eu tenho um horário estabelecido com o cliente, eu também não posso chegar atrasado. Você chega a limitar, assim, tem região que eu não atendo. Ou gostaria de não atender por conta deles? Hoje, cada vez mais, eu tô atendendo em áreas que tem o meu nicho, que tem o meu público. Tá? Como nós somos de uma outra região, então eu já deixo claro que o nosso trabalho vai necessitar da gente ir para aquela localização. E isso vai demandar tempo. Então, você pensa um dia de você mudar para uma região? Sim, já existe essas conversas, essas movimentações para que a NF3 se posicione num local mais estratégico. Tá? Porém, a gente está buscando todos os meios possíveis, porque não adianta só o Fernando, porque o Fernando não vai fazer tudo isso funcionar sozinho. Então, eu tenho que entender como que a minha equipe, ou a nova equipe, que a gente está formando uma nova equipe também, vai poder fazer isso daí. Talvez pegar os novos contratados, morar um pouco mais próximo. Entendeu? Isso solução, é possibilidade. Uma solução que nós fizemos, desculpa interromper, Fernando, foi simples. Da estação de trem até a fábrica, dá 25 minutos a pé. Falei, cara, galera, não, ninguém vai ficar andando a pé. Porra, o ônibus demora 1 hora, 1h30 para passar. Falei, vamos definir horários na estação. De 4 em 4 pessoas, vocês pegam o Uber e a fábrica paga. E a gente paga o Uber. Perfeito. Então a gente começou a fazer o time, porque aí no início ele falou, não, nós vamos pagar o Uber. Aí cada um chegava, pegava o Uber. Daqui a pouco, fim do mês, a gente foi lá, a conta de Uber explodiu. Cada um chegava no seu horário, cada um... Falei, não, galera, vamos lá. A gente quer dar comodidade e conforto para vocês, mas não abuso. Mas dentro de uma coerência de valor. Uhum. Então,
o horário de entrada é às 8, então 7h30 tem que estar um primeiro grupo na estação, chegaram 4, pega um Uber e vem os 4 no Uber. Que legal. Depois 7h40, não conseguiu chegar às 7h30, o segundo grupo 7h40, o outro grupo 7h50, pronto. E deu certo. 3 Ubers vinham para não... Acabou, deu certo, resolveu o problema. Então, você tá vendo? Não, mas conversando com eles, trazendo o problema deles pra gente, e a gente volta com a solução e a coisa se encaixa, gente. Então, sabe o que é legal? Conversar. Isso que o Paulo falou já é o próprio exemplo que a gente fez. Quando surgiu a dor, que é o pessoal acaba chegando atrasado e impacta na produção, em algumas obras nossas, inclusive em Alphaville, a gente tomou essas medidas. Então, o pessoal vai até a estação de trem, porque o trem ele é um transporte rápido, e da estação de trem, eu pago o Uber para que eles se desloquem até a obra. E na hora de ir embora, também, eu pago o Uber para eles irem até a estação de trem, porque aí o trem ele é um transporte mais rápido. Então, foi uma das medidas que a gente também tomou. Então, é isso, né? É que nem o Paulo falou. Se a gente pensar, se a gente tiver a empatia, tiver a intenção e a boa-fé, a gente consegue conversar, encontrar uma solução para que seja bom para todo mundo. Para quem está gerando a oportunidade e para quem está ali desenvolvendo a oportunidade. Então, é muito importante isso. Se a gente não tiver essa consciência aplicada, porque muitos empresários têm a consciência, mas poucos aplicam. Cara, eu converso com algumas pessoas, tá? Eu não vou dizer todas, mas eu converso com até pessoas assim próximas, alguns próximos, outros mais distantes. A galera tem a cabeça do patrão das antigas. Não pode dar banho pra funcionário, não. Pô, não tem que não sei o que. Eu falei, cara, esse cara vai morrer sozinho daqui a uns dias. Porque a galera tá cada vez mais cagando pro lugar que ela trabalha. Ela sabe que o mercado de trabalho ele tá aí, tá bombando, cara. Que, tem algumas profissões que se você tiver um pintor bom, hoje, e, eu não conhecer você, mas eu conheci ele na obra, né? Não tá você lá. De repente eu vou lá para fazer um cimento queimado. E eu vejo que o cara é muito bom. Eu falo, cara, você trabalha para quem? Eu trabalho para NF3. Primeira coisa que eu vou falar, cara, você não quer trabalhar com gente, não? Primeira coisa. Uhum. E se ele tiver, um patrão? Patrão, né? Não tiver um líder. Se ele tiver um patrão que não tá nem para ele, briga com ele, não tem flexibilidade nenhuma. Não investe nele nessa comodidade de chegar. Imagine você que chega 2 horas para chegar no serviço, 2 horas para voltar. Para mim é um pé no saco. Imagina pro cara que muitas das vezes na cabeça dele tá achando que tá ganhando muito menos que eu, que sou o dono. Então você tem que entender a cabeça. A primeira oportunidade que ele tiver de pular fora, ele vai pular e vai te deixar na mão com a obra no meio. No meio da obra. É pior ainda. Que é o que acontece. E aí que entra você, seu líder, entender que a sua empresa ela é constituída por pessoas e que você é só o dono do CNPJ e tem ali o seu lucro. Uhum. Mas me chamou muita atenção, Paulo, a Salvabras, ela é o seu mundo. Você é dono do Brasil, Paulo? Não. Você não gostaria que o Brasil fosse melhor? Uhum. Você não gostaria que São Paulo fosse melhor? Mas o único lugar que você poderia criar suas leis é a sua empresa. Aí eu digo para você, cara, nem você moraria dentro Exatamente. do seu país, né, do seu planeta. Então, você tem a oportunidade de criar um ecossistema do seu jeitinho. Perfeito. Exato. Você consiga reter todos esses talentos, né? Eu acho que hoje o grande desafio nosso é reter essas pessoas. E aí, claro, tem os pacotes de benefício, mas nada supera o convívio, bom convívio, né? É ser relacional, né? Então, mais do que o benefício, é ter o benefício também financeiro, porque as pessoas também buscam isso, mas mais do que isso também é ser relacional, é você saber que você tá junto e que ele tá junto com você. Gostei muito do rumo que tomou a conversa, né? A gente iniciou primeiro com a história do Paulo, né? A história do Paulo, a história como nasceu a Salvabras, como nasceu o produto Salva Piso, né? Como foi a criação de um nicho, como foi a criação de uma coisa que não existia, né? A gente tinha aqui um mercado onde o profissional chegava no lugar, ele pegava uma lona que ele tinha, se não tivesse, ele pintava daquela forma, né? Onde tinha muita gente com traumas de fazer mais obras.
Cara, sabe qual que foi a maior dificuldade das empresas de tinta? Isso talvez elas, não sei se já falaram para você, como é que vende mais tinta? Sendo que as pessoas, elas pintam de 7 anos, 10 anos. O mercado brasileiro é um dos mercados mais populosos, onde mais tem crescimento. Hoje o Brasil, né, em 2024, ele se assimila aos Estados Unidos na construção civil dos anos 90. O crescimento que a gente está, a expansão que ele está. Só que a gente tem pouca gente fazendo repintura. E se o mercado em 5 anos, nos últimos 7 anos está bombando da forma que está, se deve a uma empresa como a Salvabras, que cada vez mais está tirando o medo desse cliente. E através também dos pintores que têm coragem, né, de utilizar esse produto. E a gente tem um adjetivo que a gente tem uma brincadeira aqui que a gente fala: ninguém quer ser o primeiro louco a pular na piscina. Mas depois que um louco pula na piscina da festa, todo mundo vai lá na piscina. Uhum. E eu falo, cara, seja o primeiro louco a pular na piscina, a fazer isolamento na sua cidade, que você vai ser o carro-chefe. Você vai ser o cara. É igual. A gente vê alguns pintores que trabalham muito tempo com isolamento. Pô, eu fui o primeiro aqui na minha região a colocar uma proteção. Eu fui o primeiro aqui na minha região. Eu fui o cara que acreditou. E agora tá todo mundo usando. Cara, que bom que tá todo mundo usando. A régua tá subindo. A experiência vai ser melhor. É isso que você comentou, né? O ciclo de pintura, de repintura é 7 anos. Imagina, acho que Europa, Estados Unidos, 2,5. Quer dizer, então, cara, se a gente reduzir esse ciclo pela metade, acho que vai faltar pintor no país. Vai faltar pintor. Vai faltar pintor, vai faltar tinta. Quer dizer, então olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. É só fazer bem feito que as pessoas... Pô, afinal de contas, vamos lá, gente. Pintar é o maior prazer que a pessoa quer ter. Pô, quero mudar o ar. Ano novo, né? Agora vamos chegar ao fim do ano, as promessas, a esperança. E aí... O cara falou, não vou pintar a cor da minha sala, vou tirar aquela cor do quarto, vou botar uma cor mais viva. É o momento de você renovar. É verdade. E o cara falou, é muita dor de cabeça, vai me dar um trabalho danado, eu não vou fazer isso, não. Empurra pro ano que vem. Então, cara, olha o quanto isso pode mudar, né? E aí é isso, acho que o mercado é fortíssimo, a gente tem muito a crescer. Mas você estava falando um pouco do rumo da prosa aqui, e aí a gente foi para educação, fomos falando de educação. Foi muito bacana. E agora falamos de gestão, de liderança. Exato. Sabe por quê, Paulo? Não tem como você implementar algo novo na sua empresa. A gente não está tratando só com pintor, a gente está tratando com a empresa de pintura, né? Não tem como ele implementar tudo isso se ele não tiver as peças fundamentais alinhadas com ele. E, poxa, de verdade, a cada 10 empresários que eu conheço, busca esse tipo de conteúdo para se desenvolver como líder. Uhum. Né? Pô, a maioria dos que eu converso, pô, cara, tava numa conversa esses dias, pô, tinha uma roda de conversa, era falando mal de colaborador, mal de funcionário. E, pô, talvez você pode até comentar alguma coisa assim, engraçada que acontece e tal, mas eu já defendo porque eu falo, cara, essa galera aqui é como se fosse da minha família, velho. Essa galera aqui me ajuda a levar o Danone pra Helena. E eles têm o Danone que eles estão defendendo. Então, se eu maldizer da minha equipe, é porque eu não acredito na minha equipe. Se eu não acredito na minha equipe, eu já deveria ter mandado embora. Você é o principal culpado disso, né? Exatamente. Porque tá difícil encontrar gente. Então, assim, eu vejo uma ineficiência dessa pessoa de ser um líder, de ser um gestor. Talvez ela possa ser um bom pintor, ela pode ser um bom em alguma coisa, ela é, porque se ela tem um negócio dela e está gerando dinheiro, ela é boa em alguma coisa. Mas ela é um péssimo líder, e as pessoas precisam se desenvolver. Né? A gente colocou como tema dos nossos treinamentos, e fala muito aqui, sobre gestão de pessoas, sobre liderança. O Dimo já esteve aqui desse lado aqui, a gente trazendo algumas coisas. O Dimo, a gente tinha uma dificuldade com o Dimo. O Dimo, cara, a criatividade dele veio à noite. E, poxa, de manhã a gente tinha um problema seríssimo. Aqui eu consigo fazer isso, no escritório. O Dimo chega às 1h. Pô, tem dia que ele precisa chegar mais cedo. Hoje ele chegou às 11 para arrumar as coisas e tal. Tem dias que a gente precisa viajar, a gente, sai 5 da manhã, o Dimo tá comigo. Mas no dia a dia ele chega às 1h e vai até às 8. É o horário dele que a gente criou aqui e, pô, nunca mais discutimos sobre esse tema. Só que eu fiquei 1 ano brigando, cara, eu discutia, Dimo, caramba, meu, tal, não sei o quê. Pô, não consegui entender, cara. Pô, como é que você não consegue chegar aqui 8, Dimo? Pô, cara, é 9. E o Dimo começou a chegar, pô, 1 hora, pô, ficou legal.
Então, cada empresa ela vai ter um formato, cada colaborador você vai ter uma tratativa. Não, tem que ser todo mundo. Não, cara, o cara que é do marketing, ele vai ser um cara criativo, cara. O cara que é do seu audiovisual, ele vai ser de uma forma. O cara que ele é da obra, ele vai ser, você tem um cara que é um pé de boi, maceiro. O cara bruto. Cara, esse cara aí não tem como você deixar esse cara falar com o cliente. Ele vai ser mais bruto, ele vai ser mais rústico. O dia que você fala assim, fala lá com o cliente isso daqui, ele não consegue. Meu irmão, esse daqui é só passa fundamental da produção. Não deixa ele falar com o cliente. E você entende isso quando você passa a ouvir, né? Ouvir. E esse é o grande problema das pessoas. Eles não querem ouvir, eles querem só ser o dono da razão. Porque eu isso, porque na minha forma é isso. E quando você passa a ouvir as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você chama, você vai começar a entender aonde que ele é melhor, onde ele é mais produtivo, aonde ele está satisfeito, onde ele está feliz, onde ele está realizado. Então, a hora que você encontrar esse timer, pode ter certeza que o profissional que está do seu lado, o colaborador que está do seu lado, ele vai fazer você prosperar e você também vai tá fazendo ele prosperar. Então, é isso, é encontrar o timer, é conversar, a comunicação. Né, você falou faz gestão, né, dentro dos seus treinamentos. A comunicação, ela é fundamental, ela é a base. Sim. Se a comunicação não estiver alinhada, falhou na comunicação, você vai delegar alguma coisa e no momento de delegar, você não soube delegar, cara, você vai perder tempo, você vai tomar prejuízo, o cara vai fazer errado e muitas das vezes você também não vai querer assumir que a comunicação partiu de você. Verdade. Será que você vai assumir a responsabilidade e a consequência? Então, quando entra em gestão, comunicação ela é fundamental. Show demais. Paulo, palavras finais. Acho que é isso, Johan. Falamos do que é mais importante aí. Educação, cabeça aberta, esteja aberto a novidades. A gente tem, que é mais do que a tecnologia que está aí, temos que saber usar ela a nosso favor, não podemos também ser escravo dela, mas... usar tudo isso para que a gente, de fato, consiga fazer cada vez melhor, com menos esforço, com menos estresse e com uma melhor qualidade de entrega. Então, seja aí você, pintor, liderando o seu time, orientando o seu time, tente fazer o melhor, dê atenção a ele, como o Fernando falou, tenha empatia. O seu problema, eu falo muito lá, o seu problema é meu problema. Seu problema é nosso, não é só seu. Então, levanta a mão, peça ajuda e acho que assim tem que ser. Seja um assistente de pintura, o responsável ali pela obra, pela pintura. Cara, não entendi, me explica de novo, repete. Cara, coisas simples, mas que fazem a comunicação ser clara e todo mundo tá bem alinhado, perder tempo. Paulo, o que a gente pode esperar aí do SalvaCast, collab com o PintorCast? Pois é, vamos começar a escrever algumas ideias aí, que tipo de conteúdo trazer, mas gostei, tô cada vez me familiarizando um pouco mais com esse modelo aí de bate-papo e com certeza, também é preciso, isso eu preciso fazer mais. Legal. Preciso começar a fazer, então estou de cabeça aberta para aprender com vocês, e trazer educação para esses bate-papos. Vamos trazer alguns convidados. O Fernando foi o primeiro convidado dessa bateria aí de podcasts especiais com a Salvabras. Vai estar disponível. Vocês vão encontrar esses conteúdos junto com a Salvabras aqui no PintorCast, no Spotify. A gente vai produzir alguns cortes também e a gente vai disponibilizar no canal da Salvabras no YouTube para quem quiser assistir por lá. Às vezes você está ali com a esposa lavando uma louça, coloca na televisão, quer assistir pelo YouTube, tem mais facilidade ali na televisão, também vai estar disponibilizado esses especiais da Salvabras. Fernando, agradeço demais sua participação. Dá um recado final para quem está assistindo, uma mensagem. Dou sim, eu que agradeço aí mais uma vez estar junto aqui com vocês, levando um pouquinho das nossas experiências, do nosso conhecimento e também aproveitar a oportunidade, como sempre. A NF3 ela não para de se desenvolver, não para de crescer. Igual o Paulo falou, a gente sempre pode mais, a gente sempre pode melhorar e a NF3 também está vindo nessa linha de disseminar ainda mais, não somente a proteção de obra, mas também tudo aquilo que envolve o bem-estar,
né? O bem-estar do profissional, o bem-estar das obras, o bem-estar do cliente e, através também da proteção, a gente está entrando nessa mesma linha de usar a nossa autoridade em proteção, também se comunicando através de um podcast. Legal. Então, a hora que a gente tiver a oportunidade, Johan, Salvabras, vem aí o Pode Proteger, que é o podcast da NF3 Proteção de Obra. Já tinha comentado algum tempo atrás com o Paulo, já tinha comentado algum tempo com você. Então, o Pode Proteger está vindo aí para poder somar, contribuir com o PintorCast, com a Salvabras e tantos outros, né, trabalhos que tem para poder disseminar a proteção, mas também o empreendedorismo, a pintura de qualidade, a responsabilidade, o bem-estar para a nossa classe. E o Fernando, eu faço esse desafio para vocês. É um cara que tem muito conteúdo. Pessoal, o Fernando tem um conhecimento enorme. Talvez você que é novo nas redes sociais possa não conhecer o Fernando, mas o Fernando teve um papel fundamental. Se não existisse Fernando, hoje o movimento não existiria mais. Né? Teve um momento importante em que o movimento ia acabar. Né? Eu estava lá tirando uma diária lá na obra do Fernando, né? Fui lá tirar uma diária na obra do Fernando, a gente estava na sacada, e a gente estava numa discussão se o movimento iria acabar. Algumas pessoas falam assim, pô, o movimento tem que acabar, pessoas que estavam dentro. E aí o Fernando olhou pro outro e falou assim, cara, ninguém quer colocar a gente estava com um desafio precisava colocar o nome de uma pessoa, o CNPJ ali usar o CNPJ de uma pessoa. Não tinha ainda a BRAP. Não tinha a BRAP ainda. Uhum. E a gente precisava deixar uns 6 meses porque a gente estava fundando a associação ABRAP e demorava um período por conta do processo. E o Fernando foi o cara que encarou isso no peito e eu era o cara que ia trazer os recursos para o movimento. Então eu fiz toda a parte comercial, eu trouxe os recursos, né, que eram as parcerias com as empresas, com as indústrias. E o Fernando era o cara que ia alugar um espaço para o movimento no nome dele. O Fernando era o cara que emitia a nota fiscal para essas empresas. Administrativo, né? Toda a parte o cara fazia a parte burocrática. É aquilo que ninguém quer fazer, muitas vezes. Não né? vou emprestar meu nome para isso. Pô, já pensou se o cara faz uma cagada? Ninguém quer fazer. Mas, pô, eu gosto quando você fala sobre isso, porque é sobre a gente estar disposto a mudar a história da nossa vida e impactar outras vidas. Esse tipo de atitude mostra que a gente está se importando com o próximo, com o futuro da construção civil. Independente da sigla movimento, o que vale é a atitude de pessoas que se unem para fazer o bem, para construir algo melhor. E tanto a iniciativa do Johan assumindo esse protagonismo comercial e eu assumindo os bastidores fez com que a classe não se frustrasse. Porque era algo que estava iminente de acontecer e a gente assumiu o protagonismo porque a gente acreditava em tudo isso que a gente vive hoje. Sim. E sabe que vai viver ainda mais. Então, não tive dúvidas. Fernando, eu vejo assim, eu vejo que, cara, foi fundamental. Eu vou deixar isso daí para outro dia, né? A gente já tá no final. Sim. A história é aqui longa. Para quem assiste já é 6h10. Né? O Paulo mora longe. Ainda vou dar uma aula às 8 horas aqui para a galera do Pintor de Alto Padrão. Mas eu deixo essa oportunidade. O Paulo vai voltar outras vezes. Né? O Fernandão vai voltar outras vezes também no PintorCast. Também vai estar aberto espaço para o Fernando produzir, né, o podcast dele aqui nas instalações. Né? O Fernando, se não fosse pelo Fernando, eu não conseguiria ter esse espaço aqui. Eu liguei pro Fernando um dia e falei, Fernando, cara, eu não tô conseguindo aqui, cara, não sei o que acontece. Não tô conseguindo fazer a alocação aqui, porque os caras estão pedindo uma documentação que eu não tenho, cara. E o Fernando falou assim, cara, não seja por isso, vamos fazer a alocação aí e vai dar tudo certo. Se não fosse o Fernando, a gente não tinha conseguido aí fazer a alocação desse espaço aqui, porque foi uma burocracia, cara. E o Fernando, ele deu essa moral pra gente aí. Então, um parceirão, amigo nosso. Pessoas legal, que eu sou muito grato, né? Acho que a gratidão, ela não pode ficar só no coração, ela tem que ser externizada, né, pelas nossas palavras, para as outras pessoas também saberem, né? Então, em nome de todos aqui, da nossa equipe, agradeço demais ao nosso amigo Fernandão. Show. Parabéns. Vou me segurar para não me segurar, mas é assim. Desde a época que a gente se conheceu, eu entendi que o juntos somos mais forte é importante, mas fazendo juntos somos mais forte. Legal. Então, desde que você falou sobre os seus projetos, seus planos, eu acreditei, sabia que ia dar certo, sabia que se a gente
contribuir, um apoiar o outro, as coisas iriam acontecer no tempo que tinha que acontecer. Fico feliz, lisonjeado, porque é uma conquista, né? Muita gente às vezes acaba criticando o Johan, falando que é isso e aquilo, mas ele não sabe o trabalho que é de bastidor para poder estar aqui hoje, né? Então, o mérito é seu porque você continua, você se dedica, você se relaciona com pessoas que podem contribuir com os seus sonhos, com os seus projetos. Então, você pode ter certeza, continue assim, continue levando, semeando coisas boas, porque Deus vai colocar pessoas boas para poder te ajudar e te apoiar. Então, eu como um cristão, como um servo de Deus e principalmente querendo o bem para nossa classe, vendo isso daí não poderia ficar quieto, me dispus, igual me dispus lá atrás no movimento, porque eu acredito no PintorCast, acredito no Johan, independente de nome, independente disso. A gente está fazendo a diferença para nos tornar uma referência com autoridade, e não por fama e não por mídia. Então, eu que agradeço por Sem estarmos palavras, juntos. sem palavras. Eu sou Boa. grato demais. Cara, são pessoas que entram na nossa vida e acabam marcando demais. Então, rapaz, eu sou uma pessoa que depois que eu fico emocionado, eu fico sem palavra. Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Valeu, Fernando. obrigado, Deus abençoe junto. sem Prazer palavras. enorme. Tamo junto, família. Se você gostou desse podcast, compartilha com um amigo. Não precisa compartilhar com dois, não. Compartilha com um amigo. Ou se você for um cara muito inteligente, que sabe o que você vai fazer, vai mandar naquele grupo de pintura e vai falar assim, rapaziada, escuta esse podcast que tá brabo. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Salva Brás. Tamo junto, valeu e é nóis!